Mais uma sessão do grupo nosso aqui de nutrição e comportamento. Essa é uma reunião mensal que envolve o setor da psicologia, tem temas da psicologia, da enfermagem, a chefe da enfermagem, a Luciana Lima, está aqui presente. Envolve a nutrição, a nossa responsável aqui, a Jaqueline, que coordena esse evento com a gente. Ela hoje não pôde estar aqui porque teve uma dor de dente, coitada. Cedo teve que procurar um dentista que ela acha que pegou um negócio que era uma planta desses caroços que o Daniel vai mandar vocês comerem aí e quebrou o dente. Tem coisas, né? Nem tudo é perfeito, tem vantagem e desvantagem, né? Então, e hoje nós vamos ter aqui um tema bastante interessante, que é essa dieta baseada em plantas, com alimentos integrais. E o que isso pode ajudar, né? Tem um livro que eu acho que o Daniel vai comentar aqui, que acabou de ser lançado, Dr. Dean Ornish, eu tive a oportunidade de comprar agora nos Estados Unidos, estou lendo, é muito interessante, chama Undo It. Undo é aquela teclinha que a gente aperta assim do computador de desfaça, né? E ele, como várias pessoas falam hoje, 75% das doenças crônicas transmissíveis, tipo diabetes, hipertensão, infarto, câncer, podem ser revertidas, evitadas ou controladas não só com a dieta, mas com um estilo de vida saudável, que inclui uma dieta, que inclui menos estresse, que inclui mais exercício, uma série de outras coisas. Hoje o Dr. Daniel vai abordar esse tema. Nós teremos aqui o Dr. Daniel, ele é mestre em cardiologia pelo FRJ, é especialista em nutrologia pela Abram, é médico e rotina preceptor da cardiologia do Hospital da Unimed Rio e é diretor científico da Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos. O ano passado, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem dizendo que das 3 dietas que mais cresceram no mundo em 2018, o vegetarianismo foi a número 1. É uma dieta que vem crescendo bastante, né? Teremos também como debatedoras a doutora Vanessa Montera, que é mestre em Ciências Cardiovasculares pela Universidade Federal Fluminense e é doutoranda em Saúde Coletiva pela UERJ. E a doutora Cris Moraes, que é especialista em nutrição esportiva, especialista em fisiologia do exercício, tem doutorado e pós-doutorado em ciências cardiovasculares pela UF e é membro do Comitê de Nutrição da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então acho que vai ser botou aqui de cardiologia, de nefrologia. Então acho que vai ser temos também aqui a doutora Flávia Pinha, a doutora Fernanda Matos, que são ótimas também nutricionistas, doutor Ricardo Vivaco, ali um expoente da medicina do exercício. Acho que vai ser uma manhã muito rica. Daniel, com você, uma salva de palmas aí para o Daniel. Bom, pessoal, é uma honra estar aqui para mim, é um grande privilégio e uma honra estar aqui para falar para vocês sobre um assunto que particularmente mudou a minha concepção de vida e que tem mudado também a concepção das pessoas próximas a mim e dos meus pacientes. É um conhecimento que já existe há bastante tempo, mas que por alguma razão permanece por debaixo escondido, né? Não acessível a todo mundo. E a minha missão aqui para vocês vai ser, primeiramente, apresentá-lo de uma forma rápida, sucinta, objetiva, e também incitar vocês a pesquisar mais sobre o assunto. Eu acho que se eu conseguir fazer isso, eu já vou sair daqui bastante feliz. Bom, quem quiser olhar o meu currículo depois detalhadamente pode acessar o Laulattes, não está atualizado, mas vale a pena consultar. Eu faço parte hoje de um grupo chamado The Plant Nutrition Project, o projeto Plant Nutrition, não dá para traduzir, né? E ele, na verdade, ele é uma entidade nos Estados Unidos, também parceira do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, que tem por objetivo promover, né, e educar médicos profissionais de saúde acerca desse padrão alimentar que eu vou comentar com vocês. Recentemente, eles criaram um jornal chamado The Journal of Disease Reversal and Prevention, onde existe muita publicação interessante a respeito do impacto, do poder desse padrão alimentar em prevenir e tratar doenças. Eu não tenho conflito de interesse, eu tenho conjunção de interesses, né? Eu tenho interesse, sou vegetariano, sou filiado à Sociedade Vegetariana Brasileira e não possuo relações financeiras ou comerciais e fiz um trabalhozinho de casa aqui para estar apresentando isso para vocês. Eu gostaria de começar dizendo para vocês que o que eu pretendo fazer aqui é criar agentes de mudança, pessoas que possam perpetuar a mensagem. E eu gostaria de citar aqui o Richard Carmona. Ele foi o 17º Surgeon General dos Estados Unidos. Vocês terem uma ideia, é um cargo que é nomeado diretamente pelo presidente do governo Bush, no caso dele, e que ele é o head, né, das políticas públicas
das políticas públicas de saúde nos Estados Unidos. Médico, enfermeiro, policial, administrador, político, professor ilustre da Universidade do Arizona e também membro do corpo editorial desse jornal que eu acabei de passar para vocês. Então ele diz o seguinte: a literacia em saúde começa com a habilidade do profissional em translacionar, em trazer para a prática informações científicas complexas para que os seus pacientes possam tomar decisões bem informadas. Então, eu estou falando de competências, eu estou falando de responsabilidade, estou falando de conscientização, eu estou falando de empoderamento, de fazer com que o sujeito seja o capitão do navio dele, seja senhor de si mesmo. Esse tipo de sentimento, né, de literacia básica, funcional, até literacia crítica, ele é muito importante para falar sobre essas doenças que eu vou comentar aqui com vocês. Então, o meu objetivo é tecer essa recomendação. E aí, para quem é profissional de saúde, né, nível de evidência B, grau de recomendação 1, de que uma transição alimentar para esse padrão pode trazer benefícios maravilhosos para a saúde. Esse não é a população do Canadá, a população da Argentina, nem a população da Espanha. Esse aqui é o número de pessoas que morrem todos os anos por doenças crônicas não transmissíveis. É mais de uma morte por segundo, é 1,3 mortes por segundo. Morre mais gente do que segundos que se passam. E até o final dessa apresentação, mais de 3 mil pessoas terão morrido por uma dessas doenças. 7 dessas 10 mortes são preveníveis, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Eu, particularmente, nunca vi um número em cifrão tão grande assim. 41 trilhões de dólares, 164 trilhões de reais. É o que a Organização Mundial de Saúde espera que seja gasto de 2011 a 2030 com essas doenças crônicas não transmissíveis. Isso representa 5% do PIB global durante esse período e daria para pagar 7 anos de custos globais de saúde de todos os países desse planeta, né? E tanto que a Organização Mundial de Saúde tem como seu plano de ação e prevenção de controle até 2030, né, como Sustainable Development Goal, o alvo 3.4, reduzir em 1/3 todas as mortes prematuras por doenças crônicas não transmissíveis. Vocês acham que a gente está no caminho certo? Que a gente está conseguindo? E eu vou apresentar para vocês algumas considerações acerca disso. O que são doenças crônicas não transmissíveis? São doenças não infecciosas e não transmissíveis, ou pelo menos não transmissíveis da forma como a gente está acostumado a estudá-las, né? Existe um comportamento, o ambiente social, que também transmite algumas condições, de forma indireta, causado por fatores comportamentais e ou genéticos e que costumam cursar com uma progressão lenta e longa duração. É uma definição geral, mas nem sempre é assim. Existem exceções. Então, essas doenças matam 41 milhões de pessoas, 71% de todas as mortes, são 56 milhões de mortes todos os anos por qualquer causa, 15 milhões acontecem de forma prematura, antes do esperado, digamos assim, 85% acontecem, olha só, em países de baixa e média renda. Não é uma situação exclusiva dos países mais ricos, que se alimentam de forma inadequada, não. O grosso está nos países de baixa e média renda. E desses 4 grupos de doenças, que representam 80% das mortes por doença crônica não transmissível, a doença cardiovascular é disparada a principal causa de morte. Então, quando a gente fala em doenças crônicas não transmissíveis, em termos absolutos, a gente está falando em doença cardiovascular. E é por isso que o meu foco aqui dentro desse hospital de cardiologia vai ser falar sobre o aspecto principalmente cardiológico dessa intervenção nutricional que eu pretendo passar para vocês. As doenças cardiovasculares matam mais do que todas as outras causas reunidas, tá? E neoplasias, basicamente, pulmão, cólon, próstata e mama, tá? Doenças respiratórias, pneumonias, doença pulmonar obstrutiva crônica e diabetes. Trazendo aqui para vocês também uma condição que está crescendo muito, que é a doença de Alzheimer. Inclusive, a Organização Mundial de Saúde lançou recentemente, né, um novo documento, que é uma doença que vai paralisar o mundo. Em 2030, a gente vai gastar 2 trilhões no mundo só com essa doença, e isso vai criar uma perda de energia potencial para trabalho, para qualidade de vida enorme. Ainda não consta aqui. Então, olha só, olha que interessante. Os principais fatores de risco que determinam o surgimento dessas doenças estão sob total controle e domínio do indivíduo. Vocês concordam? Botar um cigarro na boca, né? Optar por ficar parado, decidir ingerir álcool, optar por alimentos ruins em prol de alimentos bons. Ou seja, existe um controle muito grande do indivíduo. Mas existem forças, drivers, né, que influenciam essas tomadas de decisão. Urbanização, globalização, envelhecimento populacional. E eu botei aqui, fui eu que coloquei a corrupção, porque paralisa, impede que a gente vá adiante, impede que a gente represente o povo, estabeleça políticas que, de fato, né, existem interesses aí que
nos atrapalham como profissionais, né, a atingir essas metas, que não só eu, mas como a Organização Mundial de Saúde gostaria. Sim, sim, porque a urbanização é acelerada, não planejada. Então, as cidades não são planejadas, ela cresce conforme a necessidade, sem dúvida alguma. E aqui a gente tem um trabalho, por exemplo, da Maria Inês Schmitz, quem conhece, sabe que ela é coordenadora do ELSA Brasil, também participou do Global Burden Disease do Brasil, que eu vou comentar mais à frente. E as doenças crônicas não transmissíveis cresceram no Brasil em 5% desde 1996. Basicamente, às custas de diabetes, hipertensão e obesidade, que resultam, em última análise, de uma dieta inadequada. O Global Burden of Disease, né, de 2016, avaliando especificamente o Brasil. Global Burden of Disease é o principal estudo epidemiológico sobre fatores de risco e doenças crônicas não transmissíveis. Ele é financiado pela Fundação Bill e Melinda Gates. Diria que assim, é a Bíblia em termos assim, de indicadores para a gente avaliar para onde que a gente está seguindo. E ele mostra aqui que no Brasil, as doenças cardiovasculares seguem como a principal causa de anos de vidas perdidos, seguida pela violência. Porque morre muito de doença cardiovascular e morre muito antes do tempo. Então, a gente perde muito anos de vida dos indivíduos, de uma forma geral, na população. É interessante que em mulheres, a violência é muito menos importante do que em homens. O documento tem um mapa também. Morte por violência em homens é absurda, em mulheres não muito. Então, mais importante ainda a doença cardiovascular para a mulher. E quem conhece... cardiologista, né, quem conhece o Winter Heart, sabe que esse estudo do Dr. Salim Yusuf mudou, assim, mudou o paradigma, aumentou a nossa compreensão a respeito do poder que alguns fatores de risco têm em gerar, né, em estar associados ao risco do primeiro infarto. Percebam, 9 fatores de risco são responsáveis por 90% a 94% do risco de um primeiro infarto em homens e mulheres, jovens ou idosos, em todas as regiões do planeta. Esse estudo caso-controle, metodologia inferior, mas assim muito bem aplicado, ele estudou em 52 países, 262 centros, pessoas de todas as idades. Então, todos nós somos assim vulneráveis, passíveis. Essa regra se aplica a todos nós. Né? Essa mensagem que eu queria passar. Mas, independentemente disso, se a gente for olhar o último Heart Disease and Strokes Statistics de 2019, extremamente atualizado, olha só, isso aqui me pareceu estarrecedor. Em toda a população pesquisada, nenhum indivíduo apresentavam um perfil de saúde cardiovascular ideal. Milhares de pessoas estudadas. E olha só o motivo. Né? Nenhuma delas tinha um perfil ideal. Aí, fatores de risco, comportamentos de risco. Né? Então, assim, os comportamentos de risco eles estão mais inconformes do que os fatores, porque vem antes. Mas olha qual era o principal fator. As pessoas não conseguiam se alimentar bem, ou seja, preencher pelo menos 4 dos 5 fatores dessa classificação que seriam considerados para uma dieta ideal. E realmente, quando a gente olha aqui, ó, o Life Simple 7, né, que é os 7 fatores que devem ser considerados para a promoção de saúde cardiovascular da American Heart Association, eu não sei o que mais me estranhou aqui. Eu olhei isso aqui e falei, isso está errado. Aí depois eu fui olhar os documentos anteriores e vi que sempre foi assim, desde 2010, mais ou menos. Eu não sei o que mais me assusta. É se não ter nenhum indivíduo, tá, com um score dietético ideal. Eu estou falando de comer 4,5 copos de frutas, 5 porções de frutas, menos 150 ml de bebida açucarada, menos de 4 gramas de sal ou 1,5 gramas de sódio, peixe, né, ou formas de ômega 3, enfim. Não sei se é isso, ou se a gente tem 91% das pessoas que têm um score péssimo. Né? Então, olha só, exercício físico é importante, né, sem dúvida alguma, mas olha aqui onde é que está o gargalo. Né? E isso aqui precede todas as outras coisas. Né? Então, a gente está vendo a causa. A gente sabe onde a gente tem que atuar. De fato, trouxe aqui para vocês o Standard American Diet, a dieta triste, que é a dieta padrão dos estadunidenses. Né? Então, aqui esses dados são tirados do USDA. Olha só, 55% tá, das calorias provenientes da dieta são compostas dos alimentos processados ou ultraprocessados. 30% produtos de origem animal. E aqui não é o peixe, não é o grass-fed beef, não, isso aqui é bacon, carne processada, nuggets, frituras, está tudo aqui. Né? Isso faz parte da alimentação padrão deles lá. Ovo, né, frito, enfim. E 11% dos vegetais, das frutas, olha que interessante, desses 11%, metade disso aqui entra como batata frita e ketchup. Né? E só 4% grãos integrais. Então, eu coloquei aqui, vejam, 85% das calorias são provenientes desses 2 produtos.
91,5% da dieta não é exatamente apropriada ao consumo humano, no meu ponto de vista. E o resultado está aqui. A gente já tem 1 a cada 5 crianças obesas, tem estatística diferente mostrando que 1 a cada 3 são obesas. Está subindo como foguete. Foguete sobe assim, né? Mas está subindo muito rápido. E não é à toa que nos Estados Unidos a gente tem 70% da população com sobrepeso e obesidade. Alguns estados estão batendo 40% de obesidade. O normal vai ser obeso. Né? Eu quero ser anormal, eu quero continuar sendo anormal. Né? E olha só, 40% da população dos Estados Unidos é pré-diabética. A hemoglobina glicada 5,8, 6,4. Né? Precede. Então, estão no caminho para se tornar diabéticos. Em algumas etnias, 15% já é diabético. Olha quanto que a gente gasta em diabetes, 327 bilhões. Né? E somente 11% dessas pessoas que são pré-diabéticas sabem que têm pré-diabetes. O que a gente pode fazer nesse sentido? Né? Eu vou tentar dizer aqui. E não só isso, pela primeira vez, a gente está tendo o quê? Um aumento da diabesidade. Isso aqui alguns autores, isso aqui não é recente, é de 2005, estão dizendo que a expectativa de vida vai declinar, ainda na primeira metade. Eu vou ver isso acontecer. Né? Então, olha só, riscos atribuíveis. Né? Dieta é a principal causa nos Estados Unidos. E o que da dieta, exatamente? Por que aquele risco ali é alto? O que a gente está comendo e não deveria comer, e deveria comer e não está comendo? Né? Dieta alta em sódio. Isso aqui, em outras palavras, entendam como produtos processados, tá? Que é onde vem a maior parte do sal da nossa... Minha não. Da dieta da população. Né? Uma dieta baixa em grãos integrais, né? Baixo consumo de frutas, baixo consumo de nozes e sementes, baixo consumo de vegetais, baixo consumo de alimentos, fontes de ômega 3, baixo consumo de fibras. Tá? E olha só, aqueles outros fatores que eu comentei aqui, muitos deles refletem indiretamente esse primeiro aqui, de fato. Então, essa análise aqui do Global Burden of Disease, de 2017, diz que os fatores alimentares foram responsáveis por 11 milhões de mortes no mundo, 255 milhões de anos de incapacidade. Aqueles que não morreram ficaram incapazes até morrer. Não é isso que a gente quer. A gente quer viver bem, e em vivendo bem, viver mais. Não é isso? Pelo menos é isso que eu desejo. E doenças cardiovasculares, a principal causa disso aqui. Né? E eles comentam também sobre os padrões baseados em vegetais, frutas, vegetais, grãos integrais, o poder em termos de salutabilidade, diminuição da emissão de gases de efeito de estufa, diminuição do uso de terra, de água, ou seja, o que é bom para o planeta é bom para a gente também. Essa frase é do Dean Ornish. Então, a minha primeira conclusão ao começar a estudar isso a fundo foi o seguinte, olhando as mesmas evidências que eu mostrei para vocês. Torne o seu alimento a fundação da sua saúde. A partir dele, construa os outros hábitos e comportamentos que são salutares. Isso vai ser natural. Né? A gente não pode ficar planejando muita coisa. A gente precisa começar a andar e a gente vai ver que existe um efeito cascata que vai somando exercício, controle do estresse, espiritualidade, engajamento, a necessidade de se alimentar melhor, entender de onde vem o alimento, o que acontece se eu escolher um. Então, isso vai crescendo como uma esfera. E qual é a lição? A boca é o portal. A boca é o principal vetor da sua saúde ou da sua doença. O alimento pode ser a fundação da saúde, mas também pode ser a fundação da sua doença. Né? Está sob o seu controle, ou pelo menos parte importante está. Regule o que entra, também o que sai. Né? As palavras são importantes, né? Afeto, estímulo, incentivo. Né? A gente também alimenta os outros com palavra. É o que estou tentando fazer aqui agora. Então, o segredo não é fechar a boca, é abrir a mente. E quem são as pessoas que abriram a minha mente? Algumas delas. Não sei se vocês já ouviram falar ou conhecem, Dr. Caldwell Esselstyn, C. Colin Campbell, John McDougall, Neil Barnard, Joe Kahn, Michael Clapper, Dean Ornish. Vou falar um pouquinho deles para vocês. E hoje eu sou considerado um plantrician, que é um profissional de saúde, um médico, que tem conhecimento a respeito desse tipo de padrão alimentar e que tem o objetivo de beneficiar as pessoas ou de estimulá-las, de engajá-las, né? Ativá-las em relação à adoção desse padrão. Não sou só eu, é o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, são vários outros profissionais no mundo inteiro. Mais uma vez, 80% das doenças crônicas não transmissíveis são evitadas por um estilo de vida saudável. Dá vontade de ficar repetindo isso o dia inteiro, né? Porque isso é extremamente importante, né? E nesse estilo de vida saudável, a dieta é o principal. Olha só que interessante. Esse estudo do Dean Ornish também. As mudanças de estilo de vida são capazes de prevenir 93% dos casos de diabetes, 81% dos casos de infarto, 50% dos casos de AVC e 36% de todas as neoplasias, mas para algumas são bem impactantes, além de serem mais efetivas no tratamento e na redução de desfechos.
pois elas abordam a causa, a origem dessas condições, e interferem, impactam nos mecanismos biológicos fundamentais que levam ao adoecimento por esses mecanismos. Olha só, a dieta, né? Então, apenas 5 a 10% das neoplasias são atribuídas a fatores genéticos. 90 a 95% decorrem de fatores ambientais e estilo de vida. É o conceito de epigenética, né? Eu nasci com uma matriz genética, um código genético, mas eu mantenho ele adormecido, eu silencio esses genes e eu aumento a expressão de genes que promovem saúde. Tem trabalho, inclusive, mas eu não pude botar aqui, tive que tirar, porque não daria tempo para falar. Olha só, dieta, por exemplo, no câncer de cólon, reduz 70% o risco. E eu vou mostrar coisas até mais espetaculares. E olha que interessante, esse estudo aqui, né, foi tirado do livro do Joe Fuhrman. Quanto maior o consumo de vegetais não refinados nesses países, menor tende a ser o adoecimento por morte por doença cardiovascular e câncer. Claro, associação. Associação não é causação. Mas extremamente interessante, vocês não acham? Eu acho. Esse estudo aqui eu li recentemente, foi publicado em fevereiro. Para mim foi um dos estudos mais impactantes que eu já li. Extremamente bem feito, do Andrew Reynolds, do Jim Mann, são neozelandeses, da Nova Zelândia. Eles fizeram uma revisão sistemática e meta-análise condensada de estudos prospectivos, 185, e ensaios clínicos. Eles analisaram 135 milhões de pessoas anos. E o que eles observaram, dentre outras coisas que eles analisaram, é que as fibras foram o principal marcador, o mais robusto marcador de uma dieta saudável. Para cada 8 gramas de fibras alimentares consumidas por dia, e eu coloquei aqui só para vocês terem uma ideia, são 2 maçãs, 3 bananas pequenas, uma concha grande de feijão. Né? É isso aqui, gente. É isso, é fibra alimentar, vem do alimento. Matéria vegetal, cimento vegetal, parede vegetal. Tudo aquilo que a gente não hidrolisa no nosso intestino delgado. Cada 8 gramas, redução de 7% na mortalidade por todas as causas. A cada grama, uma redução de 1% quase de mortalidade. 19% na incidência de doença coronariana, 15% na incidência de diabetes, 8% na incidência de câncer coloretal. E só foram estudados consumos de até 29 gramas. Doutor Cláudio, isso aqui é um pouco mais do que o que eu como numa refeição só. Né? Então, assim, existe um gradiente de dose e resposta, a gente não sabe qual é, porque a gente não consegue estudar. As pessoas não comem, não vão além. Né? Bom, e esse aqui é mais espetacular ainda, do Song, da Escola de Saúde Pública de Harvard. Ele mostrou o seguinte, que a ingestão de fibra ela aumenta a sobrevida até mesmo em pessoas que já têm câncer de cólon, até estágio 3, por exemplo, localizado ou restrito à disseminação ali linfonodal. Segmento médio de 8 anos. Olha só, cada 5 gramas de fibras, diminuição de 22% na mortalidade, ainda mais impactante, e redução de 14% na mortalidade total. Quando a gente compara o quartil daqueles que ingeriram mais fibras, 29 gramas, contra os que ingeriram menos, houve uma redução de 36% na mortalidade total. Olha esse gráfico que fantástico, olha. Quando a gente compara quem ingeria menos de 12 gramas, por exemplo, de fibra, com quem ingeriu 30 gramas de fibra. Olha a redução na mortalidade específica pelo câncer coloretal. Isso é fantástico, não tem quimioterápico que faça isso. Mais uma reflexão minha. Essa aula ela é informativa e reflexiva. Tem que ser assim, porque a gente tem que sair daqui com mensagens. Então, siga as fibras. Seu alimento tem que conter fibras. Por que comer alguma coisa que não contenha fibras, se ele é o principal marcador robusto de saúde? E, gente, fibra não é quitosana, quitina de crustáceo, não. Tá? Que não entram em alguns códex, não é isso que eu estou falando. Estou falando de fibra alimentar. Né? E por que isso é importante? Talvez até para os não cardiologistas, para os leigos. A hora de mudar é agora. Não deixa para depois. O primeiro sintoma da doença coronariana pode ser a morte. Na verdade, não pode ser não. É mais provável que seja. 50% dos homens apresentam doença coronariana com morte súbita e 64% das mulheres. Não é uma doença para ser prevenida. É uma doença para ser tratada. E na doença estável, né, a gente tem cada vez mais obtido informações a respeito disso, os tratamentos convencionais não reduzem a mortalidade cardiovascular. Né, os desfechos duros não reduzem. Melhora a angina, melhora um pouco a qualidade de vida. E tem alternativas para isso também. E são acompanhados de importantes efeitos colaterais. MAS2, o Courage, 2007, o Bari-2D, o Orbita, o FAMI2 e o Isquímia, talvez, não sei, né, também doença estável. E na doença aguda, tudo aquilo que o sujeito tinha que ter feito para não ter a doença, ele está correndo contra o tempo, contra recursos, contra custo. E se ele não conseguiu fazer aquilo que tinha que prevenir, ele também mostra, os estudos mostram, que ele perde mais tempo racionalizando o que está acontecendo com ele. Então, a gente sabe que esse é o principal período de perda de tempo até a diminuição do delta T, que é o tempo até a chegada ao hospital, né, a dilatação da artéria obstruída.
Então, o próprio René Favarolo, né, o cirurgião argentino, passou bastante tempo na Cleveland Clinic, que foi o pioneiro da utilização de safeno, enxerto de safeno. Eu sempre enfatizei que a cirurgia de revascularização é um tratamento paliativo. A incidência da doença coronariana só será reduzida por medidas preventivas. Teve uma morte trágica, mas, enfim, ele ensina isso para a gente. E parem para pensar, a gente, como sociedade, a gente está realmente preocupado em enxugar o chão. A gente não está. Ninguém está preocupado em fechar a bica, né? Que é o real problema da situação. Então, a gente tem mais de 1 milhão de angioplastia, meio milhão de pessoas sendo operadas por ano, um custo exorbitante. Só para vocês terem uma ideia, o Alzheimer aqui é 800 bilhões hoje já, tá? Só para vocês terem uma ideia da magnitude do Alzheimer. E a gente não está prolongando vidas e não está prevenindo infarto. Claro, eu estou falando aqui de doença coronariana estável. E o problema é que a doença começa na infância. Existem evidências que a doença começa ainda dentro do útero, com base naquilo que a sua mãe está comendo. Né? Programação metabólica, teoria de Barker, muita coisa interessante mostrando que a doença surge muito antes de você ser capaz de pensar nela. Né? Ela depende do que os seus pais estão fazendo por você. Olha que interessante esse trabalho aqui, 1969. Eu passei 15 anos da minha vida profissional sem conhecer esse trabalho. Praticamente 100% das pessoas possuem estrias gordurosas aórticas aos 10 anos de idade. E tem muitos outros trabalhos como esse, muitos outros, né? Estrias gordurosas, é o tipo 1, né? A primeira fase da doença aterosclerótica. Um estudo brasileiro mostrando que 97% das amostras dos jovens que morreram por causas externas, não é difícil fazer um estudo desse no nosso país, né? Eles tinham evidência de aterosclerose grosseira. O Dr. Michael Greger, então, que é o criador do Nutrition Facts, ele também foi um dos membros fundadores do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida, ele diz, se você tem mais de 10 anos, meu amigo, a questão não é se você vai comer de forma saudável para prevenir a doença cardiovascular, mas é se você quer tratar ou não a doença, que provavelmente você já tem, se você faz parte desse métier, né, desse comportamento que regula a nossa sociedade hoje. E o que comer? Então vamos lá. O que comer? Confuso. Né? Confuso, muito confuso. Até as sociedades são confusas. Existem diversos interesses, né, dentre os quais, né, o USDA, né, controla a agricultura, também controla... É difícil, né? Mas vocês vão encontrar, por exemplo, no canal oficial da American Heart Association, ele falando para você comer mais frango, falando que não tem problema comer carne, falando que você pode fazer um guisado de linguiça, carne processada, com milho, assim, você pode fazer um egg sighting, omelete, com carne processada, com queijo, parmesão, enfim. E aí, quando a gente vai olhar a última diretriz de prevenção primária de doenças cardiovasculares da American Heart Association e do American College of Cardiology, diante de tudo aquilo que eu falei com vocês sobre padrões alimentares, alimentação, o que vocês esperariam encontrar? Das 101 páginas, só 2 falando sobre nutrição? É apenas meio parágrafo falando sobre o estudo do Martinez Gonzalez, sobre pró-vegetarianos? Não, eu não esperaria encontrar isso. Eu já vou nesses documentos, doutor Cláudio, já vou procurando. Aí depois eu leio as outras coisas que são necessárias no nosso métier. Então, assim, o nosso pai da medicina, o pai da nutrição, lá na escola de Cós, né, 400 anos antes de Cristo, ele já falava isso. Né? Logo, se a maioria das mortes, eu pergunto, são preveníveis e relacionadas à alimentação, então por que ciências nutricionais não é a principal disciplina ensinada nas faculdades de medicina? Porque não é. 72% das faculdades de medicina recebem os alunos menos de 25 horas de educação nutricional durante toda a formação deles. É melhor eu perguntar para minha avó o que eu tenho que comer. Minha avó viveu bastante. Né? E aqui o Stephen DeVries e o Walter Willett, da Universidade de Harvard, eles falam o seguinte, recente artigo também, eu fico de olho nas publicações. A despeito dos incontestáveis benefícios preventivos e terapêuticos, educação nutricional nas escolas de medicina é, na melhor das hipóteses, rudimentar. Apenas 19 horas são dedicadas ao seu ensino, foco em bioquímica, deficiências vitamínicas. Foco está errado. Após a graduação médica, o tempo de aprendizado é mínimo, tipicamente ausente. Tem nutricionistas aqui na sala. Esse é o problema da nossa sociedade? Carências nutricionais? Não. Até é, né? De forma oculta, né? Porque as pessoas estão comendo coisa errada. Mas, assim, não é mais o que era em 1910, 1920, quando as vitaminas estavam sendo descobertas. E eu mesmo, meu exemplo particular, eu passei por todas essas instituições e eu não tive nada disso. Eu aprendi por conta própria. No meu próprio hospital, onde eu trabalho, se eu não trago a minha fruta, minhas castanhas, se eu ficar com fome, eu faço jejum intermitente, doutor Cláudio. Porque se eu chegar lá embaixo, na cantina, o food environment que eu encontro é isso aqui. Como diria o Michael Pollan, né, que é um jornalista, pesquisador, edible food like substance.
substâncias comestíveis com aparência de comida. Eu não como isso, eu não recomendo que ninguém coma isso. Né? Isso aqui não é uma planta, isso aqui veio de uma planta industrial. Não é. E aí outro estudo também, Stephen DeVries, Kim Williams, ex-presidente do Colégio Americano de Cardiologia, Andrew Freeman, o próprio Carl Esselstyn, né, o James O'Keefe. 90% dos cardiologistas não recebem nenhum treinamento nutricional. 20% consomem mais de 5 porções de frutas e vegetais por dia. 95% deles acham que é papel deles fornecer orientação nutricional. Meu Deus! E 8% deles se consideram experts em nutrição. Cuidado. Kim Williams, ex-presidente do American College of Cardiology, 2015 e 2016. Fez essa afirmativa, gerou bastante... deu muito o que falar, mas ele fez o ponto dele. Existem 2 tipos de cardiologistas, os veganos e aqueles que ainda não leram as evidências. Algumas pessoas pensam, pensamento dele, que uma dieta whole food plant-based é extrema, mas 500 milhão de pessoas todos os anos terão seus peitos abertos e vejam suas pernas retiradas para costurar suas artérias coronárias. Uma descrição romântica, né, de um procedimento de revascularização miocárdica. Outras pessoas chamariam isso de extremo. Eu não me importo em morrer, eu só não quero que seja pela minha causa. Presidente do Colégio Americano de Cardiologia. Ele é um médico nuclear da Universidade de Rush, em Chicago. Então, gente, nossa prescrição tem que ser essa. Preventiva, terapêutica, não interessa. Né? Para quem tem doença, para quem não tem, não interessa. Saúde a gente não larga, saúde a gente cultiva, a gente conquista durante toda a nossa vida. A gente anda junto. Né? Então, aqui, 70% dos americanos consomem medicações. Né? Eles consomem mais medicamentos que todas as pessoas no mundo combinados. E eu mostrei para vocês Heart and Stroke Statistics. É isso. Né? Então, sempre foi assim? Não. Estados Unidos. Tá? Claro, existem viés de registro, mas olha só, há 100 anos atrás não era assim não. Hoje é 15 vezes pior do que a doença cardiovascular nos Estados Unidos. Circulation. E o Dennis Burkitt, alguém deve conhecer ele do linfoma de Burkitt e tal. Esse é o Fiberman, é o homem fibra. Foi o primeiro a pesquisar os efeitos positivos das fibras alimentares na saúde. Ele ficou muito tempo é um médico escocês, cirurgião, ficou muito tempo lá na África, em Uganda particularmente, e ele chegou a essas mesmas conclusões que a gente está colocando aqui. Muitas das doenças crônicas do mundo ocidental são universalmente raras em comunidades do terceiro mundo. E também nos Estados Unidos antes da Primeira Guerra Mundial. Essas doenças não são causadas por heranças genéticas, mas pelo estilo de vida. E a gente tem exemplos hoje, ou não tão muito hoje, né? Então tem os índios Tarahumara, no norte do México, são chamados de corredores naturais. Nós temos também, por exemplo, os japoneses de Okinawa, em 1949, pós-guerra, e não os de hoje, que não são tão saudáveis assim. Na verdade, chineses rurais, Okinawa. A gente tem os Highlanders de Papua Nova Guiné, que têm uma alimentação plant-based e vivem com 30 a 40 gramas de proteínas por dia, quebrando paradigmas. Olha só, vocês vão dizer que eles têm carência proteica? Né? E aqui o Dr. Ellsworth Erham, que faleceu ano passado, aos 104 anos, cirurgião cardiovascular da Universidade Loma Linda, lá na Califórnia, ele é adventista do 7º dia, e ele era um dos principais defensores desse padrão nutricional, uma pessoa esplêndida. Quem não leu esse livro, vale a pena ler, é o The Blue Zones, do Dan Buettner, é um jornalista, ciclista também, recordista, e ele tem projetos Blue Zone nos Estados Unidos, né, de criação de cidades blues. Ele é um ciclista profissional também, foi no passado, quebrou vários recordes, ele é ciclista transcontinental. E ele viu que nessas sociedades são hotspots, né, áreas do mundo que têm alta longevidade, grande prevalência de centenários. Né? Sardenha na Itália, Okinawa, Japão, Loma Linda, Estados Unidos, Península de Nicoya, na Costa Rica, e você tem também Icaria, na Grécia. Olha lá, o que é comum a todos eles, todas essas coisas são importantes, né, muitas, mas o que é comum é uma alimentação plant-based. Né? Leguminosas também entrou aqui embaixo. Social, falar com pessoas, se relacionar com o mundo, né? Com a vida, com as pessoas, estar vivo, né? Isso é importante. E The China Study. Esse aqui, eu diria que talvez fosse a pedra fundamental do movimento Whole Food Plant-Based, onde tudo começou. Em 1983, o Dr. T. Colin Campbell, que é um bioquímico nutricional, em conjunto com a Universidade com o governo chinês e com a Universidade de Oxford, Richard Peto, que fez as análises estatísticas desse estudo, ele estudou 880 milhões de pessoas em 65 condados na China, estudando fatores dietéticos durante 20 anos. E as conclusões fantásticas nesse livro, já tem várias edições dele,
ele diz o seguinte: uma dieta composta por alimentos vegetais se associa a menores taxas de adoecimento. Não existem evidências de um limiar a partir de qual o benefício não seja obtido com o aumento da proporção de alimentos vegetais na dieta. Nossos resultados nos convenceram de que o consumo de uma dieta low-fat, plant-based, pode prevenir e reverter uma ampla gama de doenças. Aqui, só para mostrar que em Okinawa, em 1949, a taxa de mortalidade deles por doença era menor que o próprio Japão, que tinha uma das menores taxas de mortalidade no mundo, e que era menor do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, acho que só perde para a Finlândia, Hungria, e eles ficam competindo para ver quem é que tem as maiores taxas de morte por essas doenças. E aqui, olha a alimentação do Okinawa, né? Se a gente for olhar aqui num gráfico de pizza vegetariana, digamos assim, a gente tem 70% das calorias provenientes da dieta vinham de batata doce. 96% das calorias eram vegetais, 4% só eram animais, não tinha praticamente produto processado. E eles tinham uma das maiores longevidades do mundo. Não tem mais, porque KFC chegou lá, o Coronel Sanders chegou lá, chegou McDonald's, chegou uma série de coisas, americanizou. Né? Onde americaniza, bum, desaba. Piorou, né? Bastante. Eles têm um dos maiores IMC do Japão agora. Bom, esse estudo é fantástico, tá? Vocês têm que ler. É do Song, também lá da Escola de Saúde Pública de Harvard, Walter Willett, que foi diretor há bastante tempo, até 2017, se não me engano. E diz o seguinte: a cada 3 quilocalorias, a coorte do Nurse Health Study e Health Professionals Follow-up Study, são as duas coortes mais importantes lá de Harvard. A cada 3% de quilocalorias da dieta que você tira de alimentos fonte de proteínas animais e você substitui por proteínas vegetais, olha o que acontece com a mortalidade por todas as causas. Olha aqui. Uma redução de 10% na razão de incidência para morte total e 12% na razão de incidência para morte cardiovascular. Isso, para mim, eu não tenho como olhar um estudo desse aqui, feito por pessoas da Universidade de Harvard, e não sair falando para todo mundo, no lugar onde eu trabalho, com meus pacientes. Eu não consigo. Claro, é uma coorte, é um estudo observacional, é a associação, não é a causação. Mas a gente tem estudos mecanísticos também, que eu pretendo mostrar, se der tempo, que vão corroborar isso que eu estou te dizendo. Vários trabalhos mostram, em comparação aos onívoros, a mortalidade por todas as causas e a mortalidade por doenças crônicas não transmissíveis são significativamente menores em vegetarianos. Todos nós somos onívoros, tá? Nós podemos comer alimentos do mundo animal, mundo vegetal. Nós temos essa capacidade, né? Mas uns optam por não fazê-lo, vegetarianos, por diversas razões. Ética, religiosa, saúde, espiritual, né? Outros decidem ser vegetarianos estritos, seguir estritamente o conceito do vegetarianismo, tá? Enquanto que outros decidem filosoficamente continuar comendo carne. A gente chama isso de carnismo. Então, o vegetarianismo não é o contrário de onívoro. Não. Né? É uma questão filosófica. Eu sou vegetariano, eu opto por comer alimentos vegetais, ou eu sou carnista. Eu opto por incluir alimentos de origem animal na minha alimentação. Pelo menos eu vejo dessa forma. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o HS2, são duas coortes, né, que basicamente levam, né, a mensagem vegetariana, digamos assim, no mundo, o HS2 e o EPIC Oxford. E você vê que aqui, por exemplo, no HS2, houve uma redução de 28% no risco de morte por todas as causas em homens veganos e 55% no risco de morte por doença coronariana em homens veganos. No geral, tá, não houve uma tendência, mas não houve uma significância estatística. No EPIC Oxford também, o risco de doenças cardiovasculares foi 32% menor nos vegetarianos do que nos onívoros. E a gente tem meta-análises também, né, juntando tudo e mostrando que nos vegetarianos o risco de morte por doenças cardiovasculares é 29% menor. Então, 124 mil indivíduos, meta-análise de 7 estudos, olha o diamante aqui embaixo, né? Alguma heterogeneidade, mas enfim, os dados, intervalos de confiança quase que se encontrando em todos. E olha que interessante, vocês já ouviram falar na dieta do Mediterrâneo, né? Inicialmente escrita pelo Ansel Keys, a esposa Margot, quando viajaram para a Itália. Ele escreveu um livro que eu tenho lá, que é o Eat Well and Be Well, and Stay Well, né? E ele foi estudar, ele fez o The Seven Countries Study, ele estudou 7 países, né? Viu qual era a relação da gordura saturada, ácidos gástricos saturados de cadeia longa com doenças cardiovasculares, gerou o McGovern Report nos Estados Unidos no final da década de 70, o movimento low fat, enfim. Ele, então, a dieta mediterrânea é uma coisa que hoje em dia a gente nem sabe o que é, né? Porque cada país tem uma dieta diferente, a gente perdeu a essência. Mas, assim, os principais estudos, a gente tem 2 ensaios clínicos randomizados, né, que é o PRED-MED, que avaliou a dieta mediterrânea, o MED Diet,
em pacientes em prevenção primária, e a gente tem o Lyon Diet Heart Study, que avaliou em prevenção secundária, que mostrou resultados fantásticos, né? Mas aqui, se a gente for analisar, isso aqui foi uma análise que ele tinha planejado, desse ensaio clínico randomizado, estudar esses 7 mil indivíduos em 4,8 anos. Ele criou um score pro-vegetariano e ele viu que quanto mais desses alimentos as pessoas comiam, no seu maior quintil, digamos assim, havia uma redução de 41% na razão de chances para morte por todas as causas. Então, até mesmo dentro de um estudo, o melhor estudo, um ensaio clínico randomizado de prevenção primária, tá, dizendo que dieta mediterrânea é bom, eu extraio informação para vocês de que o benefício, o advantage da dieta do Mediterrâneo é o alto teor de vegetais. Não é o azeite, não é o vinho, não é o peixe, são os vegetais. São as fibras, são os fitoquímicos, são a água nos alimentos. É a matriz alimentar original, orgânica do alimento. Não vem da fábrica. Dr. William Castelli, tá? Índice de Castelli 1, índice de Castelli 2, diretor do Framingham Heart Study, né, uma das principais coortes originais que, né, plotou todos os fatores de risco importantes para a gente, dos cardiologistas, foi diretor até 1995, se eu não me engano. Ele fez uma entrevista no American Journal of Cardiology, que tem como editor-chefe há 25 anos o William Clifford Roberts, que é um vegetariano forte, né? Ele foi perguntado: o que você faria, Dr. Castelli, se você pudesse, se você fosse todo poderoso para reverter essa epidemia, né, transgeracional de doença coronariana que a gente tem aqui? Ele falou: eu faria o público consumir a dieta dos chineses rurais do Dr. T. Colin Campbell. Ele falou, diretor do Framingham Heart Study. Eu faço questão de falar isso aqui para vocês, porque eu não sabia disso. Ninguém falava para mim, todo mundo atapetava, mas eu falo. Então, o que é um padrão alimentar whole food plant-based? Existem várias definições. E a maior parte das definições afrouxam o conceito, claro. Né? Mas a minha definição é a definição original, do Dr. T. Colin Campbell, do China Study. E diz o seguinte: nada de bom retirado, a natureza, food as grown, né? Comida como vem da terra, nada de ruim adicionado. É um padrão alimentar centrado em vegetais integrais, intactos, não refinados, baseados em frutas, verduras, legumes, grãos integrais, leguminosas, e exclui ou minimiza alimentos de origem animal, né? Bem como produtos refinados, farinhas, açúcares e óleos. Tem aqui a sua pirâmide, essa é apenas uma das pirâmides, tá? Existem várias, diferentes culturas, diferentes países, tradições, né? Não vou perder tempo. Aqui é um exemplo do My Plate, que eu chamo de Power Plate, né? Beber essencialmente água, né? Você pode beber outras coisas, claro, mas a gente está falando aqui o que consiste o foco, né? E dividir o seu prato em relação a esses alimentos aqui. São chamados 5 fabulosos, Fabulous 5, né? Frutas, legumes, verduras, grãos integrais, leguminosas, nozes. E a Brenda Davis, que é uma dietista americana, canadense, muito famosa, ela também tem um livro muito interessante, onde ela coloca o My Plate dela e alguns nutrientes marginais que a gente talvez tenha que ficar de olho, mas essencialmente a única vitamina que precisa ser reposta é a vitamina B12, porque ela é encontrada em alimentos de fonte de origem animal. Ela não é produzida pelo animal, ela é produzida por bactérias que existem fora e dentro dele, né? Mas a melhor forma de você adquirir essa vitamina não é através da ingestão de alimentos de origem animal, é suplementando. Essa aqui é a minha pirâmide. Depois, na apresentação, as pessoas vão poder olhar com mais calma. Eu coloquei aqui um ingrediente básico, tá? Que falta bastante aqui pra gente, que eu acho que é importante, não só quando a gente pensa na gente, mas quando a gente pensa no todo. Né, André? E aqui o colégio americano de estilo de vida, né? O que vocês recomendam? American College of Lifestyle Medicine. O que eu devo comer? E aí não vem aquelas informações confusas da American Heart Association. Vem uma informação precisa, objetiva, né? Dizendo que as pessoas têm que comer e têm que viver um padrão de vida baseado em vegetais. Por quê? Porque as principais pessoas por detrás do Colégio Americano de Medicina e Estilo de Vida são essas pessoas importantes que eu comentei com vocês, né? Não é o mesmo que vegetarianismo. Não é o mesmo. Era 100 anos atrás. Não é o mesmo. Não estou falando de vegetarianismo, veganismo, não é exatamente isso. Estou falando daquilo que você tem que comer. Estou falando daquilo que não deve comer. Psicologia positiva, gente. É o livro do Martin... Enfim, psicologia positiva. Vamos focar naquilo... Isso. Naquilo que a gente tem que fazer. A gente só anda para frente quando a gente pensa naquilo que a gente tem que fazer. Nossa capacidade mental é limitada. Eu não vou ficar pensando que eu não vou fazer hoje. Hoje eu não vou fazer isso, não vou comer isso. Não. O que a gente vai fazer? O que a gente vai comer? Né? Isso aqui não é. Isso aqui é vegetarianismo. Não é isso. Né? A Mona Lisa é muito bonita assim, desse jeito não.
E por que a Whole Food Plant-Based Diet é tão poderosa? Por que ela preenche critérios de uma dieta ótima para o ser humano? Porque ela maximiza fatores protetores. Essa é uma forma de ver. E minimiza fatores patogênicos. É isso que a gente quer num alimento. Que ele promova a saúde, não a doença. A própria definição de nutriente implica nesse conceito, né? De algo que vem de fora, extraído por via alimentar e que promove a saúde, mitiga a doença. E olha só, esse estudo demorou 8 anos para ser feito, na Noruega, Dr. Cláudio. Ele disse o seguinte, ó, os alimentos de origem, eles avaliaram um teor de antioxidantes de 3 métodos diferentes. E eles chegaram à conclusão que, de maneira geral, os alimentos de origem vegetal tinham 64 vezes mais antioxidantes que os alimentos de origem animal. O próprio Peter Libby, um dos maiores pesquisadores em aterosclerose no mundo, ele lançou na Harvard School of Medicine do Brigham Women's Hospital, em Boston, ele lançou há pouco tempo, né? Ficou de olho também, no JACC, no Journal of American College of Cardiology, um editorial falando que aderir a uma dieta baseada em vegetais abaixa a inflamação. Ele participou do estudo Cantos, junto com Peter Libby. E aqui o estudo Evade Cardio, que é um estudo recente também. Eu fiz aqui a minha análise, tá? Ela é singular, mas é só para vocês verem, comparando a Whole Food com a melhor dieta da American Heart Association para paciente com doença coronariana, STEP 2. A redução do PCR foi mais ou menos parecida, vocês concordam? Só que isso aconteceu em 8 semanas com a dieta, 48 meses com anticorpo monoclonal contra a interleucina 1 beta. Né? O efeito colateral disso aqui é morte, infecção fatal. O efeito colateral disso não tem. Você vai ter que parar remédio, senão você vai ficar com hipotensão, hipoglicemia. Tem que ficar de olho, sim. A aderência foi maior, claro, menos tempo. E o que você pagou é o quê? Comida. Você não pagou isso aqui, não. Nenhum estudo de custo-efetividade vai dizer que isso daqui é custo-efetivo. Inclusive, tem um estudo no JAMA recente mostrando que não é. E aí, estão trazendo também o Paul Ridker. No principal evento lá nos Estados Unidos, né, o International Conference of Nutrition in Medicine, do Dr. Neil Barnard, do PCRM, vai trazer o Paul Ridker para falar sobre inflamação e doença cardiovascular, num dos maiores eventos de nutrição dos Estados Unidos. É claro que ele já está ciente disso. É claro que ele vai entrar dentro disso. Claro. Né? Saiu também um estudo recente, Regards, que é um estudo sobre insuficiência cardíaca, comparou 5 padrões alimentares e viu que um padrão plant-based diminuiu o risco, a incidência de internação por insuficiência cardíaca 41%, né? Durante 8,7 anos. E todo mundo se beneficiou, até aqueles que só tinham uma hipertensãozinha. Aí vem uma molécula-chave. A gente sempre gosta de achar, né? Nutricionismo, visão reducionista, o que é. Pode ser que seja o todo. Pode ser que você tenha que comer o alimento. Mas, ok, vamos entrar nessa seara também, mecanismo. Então tá, TMAO, né, que é a trimetilamina. Né? É uma substância, uma amina, um gás volátil, que é produzido por algumas bactérias da nossa microbiota quando entram em contato com colina, com carnitina, com betaína, com fosfatidilcolina, lecitina, que estão presentes, na sua grande maioria, em alimentos de origem animal. Ponto número 1. Segundo, elas produzem o TMAO, o TMA, a partir desses alimentos. Depois, essa molécula vai para o sistema porta, é absorvido pelo fígado e lá ela é oxidada por um grupo de enzimas, flavina monooxigenases 3, que é a mais comum, nessa substância. Provavelmente porque o organismo está tentando se livrar dela e ela vai ser excretada no rim. E essa substância já se mostrou perniciosa para diversos sistemas e órgãos do corpo. Elas promovem, atrapalham o processo de transporte reverso do colesterol, ativam plaquetas, aumentam a agregação plaquetária, promovem inflamação, destrói o organismo. E aí a gente vai olhar aqui, qual o impacto dessa molécula quando a gente dosa, tá, na mortalidade. Então a gente tem uma meta-análise, 17 estudos, 26 mil indivíduos, já acompanhou por 4,3 anos. E olha só que fantástico, altos níveis de TMAO, aumentaram em 91% a mortalidade por todas as causas. Olha o p-valor disso aqui, a probabilidade da hipótese alternativa ser errada. Olha aqui, 67% de eventos cardiovasculares maiores, aumentou a razão de incidência em 7,6% a cada 10 milimol por litro aumentado. Essa associação aconteceu em todos os subgrupos, de forma independente e após todos os modelos corretivos utilizados. Veganos não produzem TMAO, ou produzem em concentrações muito pequenas. Eles não têm as bactérias. Nós não somos um indivíduo, nós somos uma comunidade biológica, um meta-organismo, uma biocenose do zoólogo Carl Moebius. Nós não podemos nos ver de forma isolada. O que é bom para o planeta
é bom para você, porque você vive nele. O que é bom para a sua microbiota é bom para você, porque ela vive em você e você nele. Aí, se for contar o número de células, o número de genes, a gente vive neles, né? Então, assim, veganos aventureiros, eles deram 250 gramas de filé mignon, 250 gramas de colina, e eles viram que quem era vegano por mais de um ano não conseguia produzir essa substância, né? Eles não produzem essa substância. O Stanley Hayes é o pesquisador da Cleveland. Isso aqui tudo foi descoberto na Cleveland Clinic, no Departamento de Prevenção Cardiovascular, por um grupo chefiado pelo Stanley Hayes, que patenteou a dosagem dessa substância pelo Wilson Tang. Ele lançou recentemente, isso aqui tem menos de uma semana, tá? No JAMA. Essa repórter aqui veiculou essa reportagem. Olha só ele falando. Eu comia bastante carne, mas agora eu devo dizer, tá, que é um item muito, muito raro no meu prato. E ele deixa claro que ele tem uma filosofia carnista, porque ele diz que eu estou tentando desenvolver uma molécula para permitir que as pessoas comam carne. Enfim, eu gosto de extrair o positivo de cada um, tá? E aí, para terminar, quantos minutos eu tenho? 5. Então, mais importante, a gente consegue reverter ou entrar em remissão, ou não gosto de usar a palavra curar, porque a definição é imprecisa, mas a gente consegue melhorar muito a vida das pessoas com algumas condições. E esse estudo eu fiz questão de trazer, porque ele é de 1979, eu não sei se alguém conhece esse estudo, mas ele pegou indivíduos que eram diabéticos a vida inteira, tinha indivíduos diabéticos até 20 anos, botaram eles durante 7 dias para ingerir uma dieta com 65 gramas de fibra. Ela foi desenhada para manter o peso corporal, então assim, não dá para a gente justificar com redução de peso. E aí eles viram que houve uma redução de 15 unidades de insulina com essa dieta, só com a dieta. Em 16 dias, o sujeito era diabético a vida inteira. Durante 16 dias, um estudo pequeno, gente. Ele fez isso e aconteceu isso aqui. Olha aqui a quantidade de insulina. Olha aqui. Né? Então a insulina foi descontinuada em 9 indivíduos que recebiam essa dose alta, 2 indivíduos que recebiam 32 unidades, diminuiu em todo mundo, pós-prandial, jejum, reduziu o LDL e colesterol. Olha esse caso aqui relativo a 8 indivíduos, olha só o que acontece com a insulina, caindo. Né? E aí a gente tem ensaio clínico randomizado, pequeno, não é megatrial. A gente não tem dinheiro para financiar isso, gente. Ninguém quer vender brócolis, ninguém quer saber disso. Né? A gente estava conversando há pouco tempo agora com o Marcelo aqui, a gente está sozinho nessa. Se não vier do povo, não vai vir de lugar nenhum. Né? Então, olha só. Ensaio clínico randomizado. 22 semanas. Comparou essa dieta com a dieta do American Diabetes Association. Foi publicado no Diabetes Care. Uma revista de maior impacto, fator de impacto em endocrinologia. Olha aqui. Reduziu 1,23 de hemoglobina glicada contra 0,3. 4 vezes mais. Perdeu mais peso. Reduziu o LDL e colesterol. Diminuiu a albuminúria e os indivíduos deixaram de usar medicamentos. Nós sabemos que é possível. Estudos com bariátrica, o estudo direct, por exemplo, com perda de peso, a gente sabe, a gente já fez essa prova do conceito. É possível. É possível. E aí a gente tem uma revisão sistemática de todos os estudos, ensaios clínicos randomizados feitos com plant-based no diabetes. Muito interessante. Foi considerada um nível forte assim, de metodológico. E olha a conclusão aqui, ó. As dietas plant-based foram associadas às melhores significativas do bem-estar físico e emocional, depressão, qualidade de vida, peso, níveis de hemoglobina glicada, colesterol, LDL, quando comparadas às dietas oficiais recomendadas pelas sociedades em diabetes. Tais dietas melhoram de forma significativa, portanto, todos os aspectos do manejo do diabetes. Por que isso não é falado para as pessoas? Mas agora isso acabou, porque uma das entidades mais importantes no diabetes, que é o Colégio Americano de Endocrinologistas e a Associação Americana de Endocrinologistas Clínicos, já colocou na sua última diretriz em 2018, mas não a American Diabetes Association, onde foi publicado o estudo do Neil Barnard, ela colocou, e todos os pacientes devem buscar manter um peso ideal através de um padrão alimentar primariamente plant-based, considerado plano nutricional de excelência para pessoas com diabetes. Está escrito no documento. E olha lá o algoritmo deles assim de mudança de estilo de vida. Tá lá. Já estou acabando. 5 minutos. Esses aqui são os gurus na área nossa, da cardiologia. Dean Ornish, Caldwell Esselstyn. São pessoas espetaculares em relação ao curso de vida delas, não só em relação à profissão. Acho que o Dr. Cláudio pode confirmar isso também. Por exemplo, Caldwell Esselstyn é um atleta olímpico, medalha de ouro nas Olimpíadas. Ele, de 1956, na Austrália, no grupo de remo com 8. Recebeu medalha de bronze, o cara foi para o Vietnã, né? Foi salvar vidas no Vietnã. Já foi presidente da Associação Americana de Cirurgiões Endocrinológicos. Ele casou com a filha do dono, a neta do dono da Cleveland Clinic, a Ann Cryle. Até nisso ele acertou. Gente,
Eu vou seguir esse cara, com certeza. E ele aparece no documentário Forks Over Knives, né? Que foi o que popularizou realmente esse movimento. Recomendo, vou colocar no final para vocês assistirem. Dean Ornish, esse sujeito aqui é zen, né? Certo, André? Esse cara aqui, olha só, ele é professor de medicina da Universidade de Califórnia, São Francisco. Ele criou um programa de reversão de doença coronariana ou de uma reabilitação cardíaca intensiva que é reconhecida e reembolsada pelo Medicare e Medicaid Service nos Estados Unidos. E, inclusive, os dois atenderam o Bill Clinton quando ele teve o seu infarto, foi revascularizado, se eu não me engano, e mudaram o padrão alimentar do presidente dos Estados Unidos da América. Vocês sabiam disso? Não, assim, os americanos deveriam saber, né? E ele criou... São dois estudos muito interessantes. Um foi publicado no Lancet em 1990 e foi chamado The Lifestyle Heart Trial. Ele pegou 50 indivíduos, seguiu por um ano e a intervenção foi uma dieta vegetariana. Por que vegetariana? Porque incluiu como alimentos de conforto claras de ovos e um copo de leite desnatado. Alimentos de conforto. Exercício, controle do estresse e tabagismo. Olha que interessante. Redução de 40% do LDL colesterol. Redução da frequência de angina em 91% dos pacientes que tinham angina. Redução de intensidade. Mas olha aqui, enquanto que no grupo controle aumentou em 165%. E a gente coloca stent nos pacientes. Com que objetivo, André? Melhorar sintomas. E olha só, estenoses coronarianas acima de 5%. Houve uma redução de 5,3%. A gente sabe que o fluxo dentro de tubos fechados, pela lei de Poiseuille-Hagen, ele é inversamente proporcional à quarta potência do raio. Eu quero qualquer coisa, né? Se isso vai se traduzir em benefício clínico, aí já é uma coisa diferente. Mas eu quero isso é importante. E 82% dos pacientes que seguiram a dieta tiveram seu processo aterosclerótico revertido. E houve um gradiente dose e resposta. Quanto mais aderente a essas medidas, maior a reversão coronariana. Ele estendeu o segmento para 5 anos. O que aconteceu? Na maior parte dos estudos, a gente tende a piorar. Perde o efeito. No caso dele, não. Continua melhorando. As estenoses continuaram reduzindo mais, enquanto que o grupo controle continuou piorando mais. E olha a diferença aqui, os mais aderentes, né? Houve um risco de evento 2,5 vezes maior no grupo controle. Fantástico. É um estudo pequeno, mas é fantástico. Para mim é importante não deixar passar, explorar o conceito. E olha aqui, estudo Glagov, com inibidores de PCSK9. Medicamentos potentes para redução do LDL colesterol. Steven Nissen, um dos maiores críticos ao trabalho do Caldwell Esselstyn. Coloquei ele contra o Lifestyle Heart Trial. Olha aqui, Evolucumab, na sua dose máxima, mensal, contra Whole Food Plant-Based, mais mudança de estilo de vida. Segmento de 18 meses, 12 meses. Aderência, muito boa nos dois. Efeitos colaterais, aqui nenhum. Aqui mialgia, reações locais. Redução da aterosclerose, em termos de volume de placa por ultrassom intracoronariano, de 0,95% em 64% das pessoas. E 5,3%, quantas vezes mais aqui? 5 vezes mais? Em 82%. Olha o preço disso aqui. Olha o preço disso aqui. Né? Ok. E ele criou esse programa, então, é uma reabilitação cardíaca intensiva, é um programa que se aplica a pessoas que têm realmente condição, indicação para fazê-lo. São 18 sessões, 4 horas por sessão, 72 horas no total. Tem um artigo recente que foi publicado também no Current Cardiology Reports, esmiuçando o trabalho dele, né? É interessante vocês verem, houve um aumento de 400% na perfusão miocárdica. Ele tem outros estudos mostrando isso, com o padrão dietético, essas mudanças do estilo de vida. Reversão da aterosclerose, 2,5 vezes menos eventos cardiovasculares, redução de 40% no LDL colesterol. Eu vivi isso. O meu LDL colesterol é de 66, hoje é de 36. Eu já era bom, agora eu estou ótimo. E a gente sabe, pela teoria do LDL colesterol, que não tem limite. A gente já tem os ensaios com inibidores de PCSK9. É uma hipótese fantástica mesmo. Ela é um fator causal, se não muito próximo disso. E o estudo, para acabar, do Caldwell Esselstyn, ele foi uma coorte, né, uma série de casos grandes, mas que só... esqueci de falar. Isso aqui sem estatinas. Não me pergunte sobre ética, tá? Sem estatinas. Sem estatinas. Sem estatinas. Ok. E aqui, 198 voluntários consecutivos, segmento médio de 3,7 anos, o padrão alimentar, ele era low fat mesmo, porque ele tirou abacate, tirou nozes, inclusive tem várias discussões em relação ao movimento plant-based, em relação à necessidade de chegar a valores tão baixos de ingestão de gorduras.
Os pacientes eram educados, eles tinham todo um trabalho antes, né, para seguir a dieta, e ele observou que apenas um dos 177 pacientes que permaneceram aderentes apresentou algum evento cardiovascular adverso. Né? E um evento, quer dizer, isso aconteceu 100 vezes mais no grupo que não aderiu à dieta. Houve uma perda de peso, né? E também, novamente, 93% dos indivíduos com angina apresentaram melhora ou resolução dos seus sintomas. Olha aqui, objetivamente, isso aqui foi do próprio livro dele, do próprio paper que eu trouxe para vocês aqui do Journal of Family Practice. Quem fez esses exames aqui, todos na Cleveland Clinic, ele é da Cleveland Clinic, foi a mesma pessoa, houve critérios assim para avaliar a adequação. Olha aqui uma lesão de descendente anterior distal, média distal, em apenas um pouco mais, 32 meses, um pouco mais de um ano e meio. Olha o que acontece. A melhora do calibre. Olha aqui em termos funcionais, né, que a gente sabe que é tão importante ou mais ainda, né? Olha aqui, um PET scan, que a gente avaliando aqui a parede infralateral do coração. Olha aqui, em apenas 3 semanas. É por isso que a angina melhora. A gente melhora a função microcirculação e macrocirculação. E vários outros exemplos também. Então, gente, para acabar, olha só. Da forma como eu, Daniel, comecei a ver isso. Isso aqui, perguntando para vocês, não deveria ser um dever ético, profissional? Não estou dizendo fazer as pessoas seguir, mas passar essa possibilidade, dar essa opção para a pessoa. Já que a Whole Food é o único padrão alimentar que até o momento, eu te conheço outros, se mostrou capaz de interromper até mesmo reverter várias diversas doenças crônicas não transmissíveis, eu não pude trazer outras aqui. Em trabalhos com câncer de próstata, câncer de mama, muita coisa interessante. Ela não deveria ser a nossa dieta recomendada para todos? Código de Ética Médica, 2009, saiu outro agora, capítulo 5, artigo 32, deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e ao seu alcance, em favor do paciente. Apenas comentar com ele. A gente sabe por estudos que se a gente apenas comenta com o paciente a respeito de atividade física, o senhor está fazendo atividade física? Como é que o senhor está? E aí? Está gostando? Isso aumenta a aderência ao paciente. Fale sobre isso. É importante. O segredo mais bem guardado da medicina é que, nas condições certas, o corpo cura a si mesmo. Literalmente, tratar as doenças cardiovasculares com modificações dietéticas apropriadas é boa medicina, é boa nutrição, beneficiando os pacientes com reduções significativas do colesterol sérico e da mortalidade cardiovascular, sem quaisquer efeitos colaterais. Tem um adendo aqui, ele precisa de monitoração, às vezes, para reduzir os seus medicamentos. Porque à medida que ele vai perdendo peso, à medida que ele vai corrigindo os fatores, os medicamentos passam a ser ainda mais disruptivos, digamos assim, no organismo dele, né? E mais do que qualquer outro ensaio clínico, educar médicos e pacientes sobre o poder da nutrição como medicamento é o melhor investimento que podemos fazer na luta contra as doenças crônicas não transmissíveis. Hipócrates, Platão, Protágoras, Pitágoras, gente, isso já vem lá desde aquela época. A gente tem que abrir os olhos. E o Walter Willett, no Eat Lancet Commission, esse documento é fantástico, foi publicado no Lancet, recomendo todo mundo ler. Ele abre a nossa mente para questões mais importantes. Pare de olhar para o seu umbigo, pare de olhar para o seu six-pack. A vida é muito mais importante que isso. A gente tem problemas sérios mais para frente. A gente tem que pensar no alimento, não só na composição, na estrutura, onde ele foi produzido, como, se ele é sazonal, se ele é local. É importante. Isso aí demanda do nosso planeta. A gente está vivendo um período chamado antropocênico acelerado. Né? Se não tiver planeta, não tem gente. Né? O planeta vai destruir a gente, com certeza. Né? Ele é muito mais inteligente que a gente. Mas isso é muito importante. E a gente sabe também pelo Jonathan Foley, que ele é um professor McKnight Presidential, um dos cargos mais importantes da Universidade de Minnesota, um ambientalista, especialista em comportamento humano, ecológico. Se todos ingerissem uma dieta à base de vegetais, o suprimento global de alimentos aumentaria em 4 trilhões de calorias, 50%, o que poderia acabar facilmente com a fome no mundo. Tem quase 1 bilhão de pessoas com fome no mundo, gente. É 1/7, de 1 a cada 7 pessoas no mundo não tem o que comer. A gente tem que falar sobre isso aqui, sim, independentemente da existência de conflitos, fatores climáticos, econômicos ou qualquer outro motivo de ordem social regional. O portal é um voto, é uma escolha. Eu vejo dessa forma, e é assim que eu passo. Brenda Davis, ela é um ídolo meu. Tive a oportunidade de conferenciar com ela num evento que a gente teve aqui no Brasil no passado. Ela amplia a nossa visão. Ela diz, para fechar, não há dúvida de que uma dieta à base de vegetais é melhor para a saúde humana. Mas uma dieta só será realmente ótima se for ecologicamente sustentável e eticamente justificável. Se considerarmos as consequências das nossas escolhas alimentares
e de toda a nossa vida, né? Para além de nós mesmos, perceberemos que uma dieta à base de vegetais é também um imperativo ético, ecológico e humanitário. O Arthur Schopenhauer, eu adoro essa frase dele. Toda verdade passa por 3 estágios. Eu não estou dizendo que essa é uma verdade, não. Nem é minha, eu sou só um porta-voz. Eu quero que vocês saibam que ela existe. Primeiro, ela é ridicularizada. Segundo, ela é violentamente combatida. Principalmente pelos antagonistas, por aqueles que não querem permitir a mudança do paradigma, a manutenção do poder. E depois ela é aceita como óbvia e evidente por aqueles que estavam antagonizando o processo, que agora querem participar da colheita, né? Então eu já plantei a minha sementinha, né? Vou mostrar no final por quê. E aqui eu estou só orientando vocês a alguns documentos, tá? Então, Kaiser é permanente, ela tem um documento plant-based, vale a pena vocês lerem. O próprio documento do Plant Nutrition Project, se vocês entrarem no site, vocês vão ter uma dica interessante. Alguns livros, eu já li muitos, mas assim, selecionando bastante. Então, na área cardiovascular, a gente tem esses 3. Esse aqui talvez seja o mais interessante, o Dr. Cláudio falou no início, né, que é o Undo It, do Dean Ornish, que foi lançado agora no início desse ano. 6º livro. Tem o The China Study, do T. Colin Campbell. A gente tem o How Not to Die. Esse livro é fantástico. Tem a tradução em português, Como Não Morrer, do Dr. Geiger. Eu recomendo altamente todos os best-sellers do New York Times. O The End of Heart Disease, do Joe Fuhrman. E documentários. Uma forma interessante da gente aprender hoje, né, é utilizar diversos inputs. A gente está vivendo uma fase de conexão. A gente tem que aprender de diversas formas, em todo lugar, em todo momento, em toda relação. E as mídias também ajudam bastante. Claro, a gente tem que filtrar mais, a gente tem que estar mais atento. Mas aqui é dentro da gente, a gente tem acesso a mais conteúdo. Forks Over Knives, What the Health, Eating You Alive, isso é muito interessante, né? O Samuel Jackson aparece aqui também, muito interessante. E aqui é a minha sementinha que eu plantei para gerações seguintes aí do planeta. Plantei as minhas sementes da mudança. Tá? Muito obrigado, pessoal, por me receber. O doutor Daniel, ele fala com tanto entusiasmo, com tanta propriedade. Vocês viram como ele preparou com carinho isso aqui, 2019, os artigos, que ele convence a gente, né? A gente fez aqui um fórum com o Daniel Xerém da UERJ sobre jejum intermitente. A gente fala que vai sair daqui fazendo jejum intermitente. Fizemos um fórum com a doutora Manuela Dolinski, lá da UF, de vegetarianismo, ou virar vegetariano. Acho que hoje todos aqui vão sair fazendo uma dieta baseada em planta. E assim, eu só vou discordar não, acrescentar uma coisa à sua apresentação, que na sua pirâmide você põe o amor. A pirâmide mais conhecida do mundo é a pirâmide de Abraham Maslow, em que na base você tem lá as necessidades básicas, água e comida, depois segurança e no topo as realizações pessoais. Recentemente o Daniel Kahneman e alguns outros colaboradores, Daniel Kahneman é prêmio Nobel, ele sugere a inversão dessa pirâmide, acrescentando na base as realizações pessoais que estão no topo da pirâmide são tão importantes quanto as necessidades básicas. E quando você fala com tanto amor, com tanto carinho aqui, você pode ter certeza, você plantou a sua sementinha, quando você olhar para trás, o trajeto da estrada está muito bonita. Parabéns, sua apresentação foi excelente. E falar disso num hospital que faz transplante cardíaco. Então isso também é um outro lado que a gente aqui tem essa preocupação de mostrar o quanto, já falamos sobre atividade física, comportamento, né? E a sessão se chama Nutrição e Comportamento, desde que eu li um livro muito famoso do Ted Feldman chamado Behavioral Medicine, Medicina Comportamental, porque assim como os médicos não sabem nutrição, nós temos que aprender como mudar o comportamento das pessoas, né? Como mudar para essa dieta tão bacana que você nos convence aqui. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair daqui comendo melhor hoje. Vamos começar pela Cris, que está aqui, depois a Vanessa, depois a plateia pode perguntar. Mais uma vez, parabéns, Daniel, nota 10 para você. Cris. Bom dia, pessoal. Daniel, parabéns, adorei. Inclusive, assim, acrescentando, né, eu trabalho com doenças cardiovasculares e com doenças renais. Então, imaginem só como eu defendo essa questão da plant-based, né, para proteção renal. Todo paciente que passa por mim, todas as pessoas que passam por mim, tenham ou não algum problema renal, eu já estou pensando na proteção renal desse paciente. Então, por isso que essa base alimentar é tão importante, né? Pelas questões éticas, pelas questões de princípios, mas também por essa proteção. Porque, na minha opinião, assim, o grande problema hoje nosso
é que a gente ainda trata muito, né? A prevenção, ela exatamente, né? Então, a gente levanta muito essa bandeira, né? Nós que somos adeptos dessa modalidade, mas assim, a gente bate muito nessa questão da prevenção. Mas infelizmente, ou felizmente, porque quando o paciente senta na nossa frente, a gente tem a possibilidade de tratá-lo, né? A gente consegue reverter muitas complicações, postergar uma hemodiálise, postergar uma cirurgia, reduzir doses medicamentosas. Então, esse trabalho interdisciplinar é extremamente importante. Eu trabalho em parceria com muitos médicos que valorizam muito o trabalho da nutrição. A questão da educação nutricional para o médico eu acho extremamente importante. O que acontece, às vezes, é que o médico não tem tempo, né, de abordar a nutrição de uma forma mais específica, de orientar o paciente, e aí a gente entra nesse circuito, né? E orientar, né, e encaminhar. Fiquei super feliz quando você mostrou o Timal, foi objeto de estudo meu no meu pós-doutorado. A gente analisou a molécula de Timal nos pacientes renais crônicos, a gente fez uma revisão sistemática sobre a ingestão de carne vermelha, da L-carnitina, da betaína, enfim, vendo como a produção disso aumentava nesses pacientes e como ela reduzia quando a gente fazia praticamente uma plant-based. Então, assim, para mim, não há sombra de dúvidas do quanto esse estilo de vida, né, porque não é só alimentação, né, eu até dei uma palestra corporativa essa semana falando que não adianta focar apenas na alimentação e ter pensamentos negativos, e ter atitudes negativas, e, enfim, ter uma vida estressante. Então, acho que assim, é extremamente importante. E uma coisa muito importante, Daniel, e acho que vocês concordam comigo, é começar aos poucos. Eu acho que um grande problema que a gente... Exatamente. Acho que um problema que a gente tem hoje é o imediatismo, né? As pessoas querem mudar para ontem, emagrecer para ontem. E quando você tem um padrão alimentar que está muito ruim, você mudar para o excelente, do dia para a noite, não é impossível, mas não é fácil. E a grande maioria das pessoas, quando tenta fazer isso, elas se frustram, porque não é fácil, né? A gente tem que mudar aos poucos. Então, as pequenas mudanças, comece a retirar os excessos, depois vá migrando a sua alimentação. Não é você se tornar um vegetariano estrito ou fazer a plant-based do dia para a noite. As mudanças, elas têm que ser confortáveis para o nosso dia a dia. Eu sempre digo para os meus pacientes, a partir do momento que a alimentação, o processo de se alimentar bem começa a gerar um estresse em você, está errado. Não é para gerar um estresse. É uma mudança que tem que ser confortável. Finalizando, e depois a gente pode debater mais, para dar espaço para ela falar, eu também vejo como um grande problema hoje a questão dos modismos. Eu acho que, né, tira o glúten, tira a lactose, tira isso, agora é assim, agora é assado. Mas falando especificamente de gluten-free, lac-free, esses produtos são produtos ultraprocessados. E tem um gráfico muito interessante que eu mostro sempre que eu posto para pacientes em palestras, que os Estados Unidos têm um mercado multimilionário lucrativo de gluten-free e lac-free produtos. Se isso fosse de fato bom, eles não estariam da forma como eles estão, né? Morrendo porque estão muito acima do peso, de doenças cardiovasculares, de câncer. Então, não existe uma relação de saúde desses. Se você quer ser lac-free e gluten-free, faça isso com a plant-based. É muito mais interessante. É o famoso desembalar menos e descascar mais. Na verdade, não descasquem, porque a casca é importante, né? Mas eu acho que assim, a gente vive também essa epidemia pelo imediatismo, pelos modismos, pelos extremismos. E a gente acaba causando doença com isso, né? Então, não é só... a gente tem um problema sério, né? Não é só a má alimentação daquela pessoa que talvez não tenha acesso, que não tenha conhecimento. Hoje, a gente tem uma grande parcela da nossa população buscando o corpo ideal, né? Emagrecer e todas aquelas questões que a gente tanto combate, mas por vias que
no curto prazo, vão te gerar, sim, um efeito estético positivo, a gente não pode negar isso, mas a médio e longo prazo vai te gerar um problema de saúde. Né? Então, nós nutricionistas, principalmente, né, que trabalhamos com isso, a gente tem aí a gente nada contra uma corrente, né, dessas questões, dessas prescrições exageradas, às vezes, de proteína animal para ganho de massa, de suplementos. Eu não tenho nada contra, mas, assim, eu acho que isso, a médio e longo prazo, vai trazer problemas, sim. Né? Porque existe um estímulo de ingestão proteica, principalmente animal, muito alto. E, na minha humilde opinião, eu acho que isso lá na frente vai causar problemas. Né? Então, é por isso que nós somos adeptos, a gente incentiva, a gente passa. A gente não tenta ficar convertendo ninguém no consultório, não é isso. Mas a gente posiciona, né? E se a cada 5, 2 forem, está ótimo. Para a plateia, a doutora Vanessa esteve aqui recentemente, eu queria que ela repetisse uma fala, quando ela falou para a gente aqui, que se a pessoa não cozinha, as pessoas jovens que estão casando hoje, lá em casa não tem nem mais cozinha, não uso fogão e tudo e tal, eu queria que ela falasse isso novamente, porque a época da semana passada, que tem o Guilherme Benchimol da XP na capa, traz uma reportagem interessantíssima sobre Uber Eats, esse Rappi que é de um colombiano que faz entrega, e o outro era esse iFood, os três. Crescendo demais, Vanessa. E o mote deles é o seguinte: gaste o seu tempo com outras coisas, não perca tempo cozinhando. Nós lhe entregamos em casa, você vai ganhar tempo e tudo. Então a Vanessa, eu queria que ela falasse isso, porque ela falou da última vez aqui, isso é muito importante, além de falar as outras coisas que você vai comentar. Então, na verdade, o que eu falei a última vez que a gente se encontrou era uma palestra sobre rótulos, né, de alimentos. E aí a gente comentou sobre o Guia Alimentar Brasileiro, que é um guia que vem preconizando que a gente consuma mais alimentos in natura e evite consumir os alimentos ultraprocessados. E aí eu perguntei, né, será que seria possível, com a população americana, a gente aplicar o Guia Alimentar da população brasileira? Isso lá não seria mais possível. Por quê? Porque é uma população que não cozinha mais. A gente ainda tem um hábito de cozinhar, que a gente está perdendo, né? Na verdade, a gente vem perdendo desde que a mulher entrou para o mercado de trabalho. Então, em 1960, a mulher entra para o mercado de trabalho e não houve redistribuição das tarefas domésticas dentro dos lares. Então, o que aconteceu? A indústria viu isso como uma janela de oportunidade para criar alimentos prontos para consumo. E, num momento que a gente tinha uma perspectiva reducionista do alimento, a perspectiva do nutriente. Então, a gente tinha... vem a indústria lançando um suco de laranja em pó que tinha mais vitamina C do que um copo de suco de laranja de verdade. Então, olha, a indústria fala assim, olha, mulher, você está saindo para o mercado de trabalho. Eu tenho aqui alimentos prontos para você, ou pelo menos pré-prontos, e que tem todos os nutrientes que você precisa. Parece o máximo isso, não é, gente? Então, para que cozinhar se a gente tem essa oportunidade? Só que o que a gente vê hoje é que o consumo de alimentos ultraprocessados, que vem aumentando no mundo inteiro, né? No Brasil, a gente ainda não tem a proporção de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, mas a gente vê o consumo aumentando, né? Estudos mostram, com dados da pesquisa de orçamento familiar, mostram que o grupo que consome mais alimentos ultraprocessados, os ultraprocessados podem contribuir com até 70% da caloria da dieta. Por quê? Porque as pessoas não estão cozinhando. Então, a gente não pode deixar morrer na nossa população o hábito de cozinhar. A gente precisa estimular isso. Então, precisa estimular todos os membros da família a cozinhar. Precisa estimular as crianças a cozinhar, precisa estimular os homens a cozinhar. Né? Então, eu até comentei no dia, eu falei assim, eu estou na minha casa fazendo alguma preparação para o café da manhã das crianças, boto lá ele na bancada da cozinha, vamos lá, me ajuda, bota o ingrediente, né? Amassa a banana, descasca a banana. Então, isso envolve a criança no processo de produzir, né? De preparar o alimento. Então, a gente não pode deixar, porque é a indústria que está preparando. Então, assim, aí... fugindo um pouco agora do que o Cláudio pediu para eu citar, mas comentando um pouco sobre a palestra do Daniel. Parabéns, Daniel. Você falou uma coisa, Daniel, que eu fiquei muito feliz de ouvir. É muito difícil a gente ter um médico levantando a questão de que o médico ele não é ensinado a tratar com mudança de estilo de vida. Uma vez eu escutei um médico americano falando que ele não lembra
de, em nenhuma fase da formação dele, seja na faculdade, seja em especialização, residência, ele ter sido ensinado a tratar com mudança de vida. Ele sempre aprendeu a tratar com droga. Sempre aprendeu a tratar com medicamento. Então, é muito difícil também cobrar do médico que ele trate com mudança de estilo de vida. Então, é uma modificação de formação que a gente precisa ter. Eu sempre falo isso, né? Eu dou aula para nutricionista e, às vezes, eu vejo uma rixa entre nutrição e os médicos, né? E eu falo, o médico é nosso parceiro, não é nosso inimigo. Porque a nutricionista fala, mas o médico vai lá e nem tenta mudar o estilo de vida e já dá estatina. É uma falha. Eu acho que tem uma hiperutilização de estatinas, sim. Claro que também existem casos da necessidade da estatina. Mas, por que dessa falha? Talvez uma falha na formação. E a gente precisa tentar trabalhar para mudar isso. Tá? Está melhorando. Eu acho que está melhorando. Posso só deixar uma coisa clara aqui. Eu não sou contra estatinas, não, pelo amor de Deus. Tá? Até falei isso. Eu só acho que existem coisas, né, que... Exatamente. Eu prescrevo estatinas, eu li os estudos. Não, sim, eu até falei. Tem muitos casos que as estatinas são necessárias. Mas, muitas vezes, não se tenta a mudança de estilo de vida e se utiliza logo a estatina, né? Tem um artigo que são as mecstatinas, né? Que foi um americano que propôs de dar estatina para todo mundo que comprasse uma refeição lá no Big Mac, né? Bota na água, né? Uma solução super imediatista, né? Então, não é assim. Uma outra questão que eu queria pontuar, né? O Daniel colocou muito isso no final, que as dietas hoje elas precisam ser sustentáveis, né? Você botou a foto dos seus filhos e eu falo que esse planeta ele está emprestado para a gente pelas gerações futuras. Então, assim, tem que sobrar alguma coisa de bom para os filhos deles, para os meus. Não sei se a Cristiane tem filhos, mas tem que sobrar alguma coisa para a geração futura, gente. E o que a gente está fazendo com a dieta atual? Né? O consumo de carnes ele é extremamente destrutivo para o clima, para o ambiente. Né? As mudanças climáticas que isso promove. Pensa no pum do gado, gente. Quanto que não vai, né, de gás carbônico para a atmosfera só com o pum do gado? O consumo de carne, ele vem aumentando muito. Então, hoje, tem uma média aqui no Brasil de consumo de 43 quilos de carne por ano. Quanto que a pecuária desmata? Quanto que a gente hoje produz de alimento, de soja, de milho, para alimentar gado? Então, eu desmato um monte de coisa para produzir soja, para alimentar gado, para comer gado. Então, vamos comer a planta, nós. Né? Vamos ter um equilíbrio do ambiente. Então, a dieta que a gente está fazendo hoje, gente, não é sustentável. Se vocês vão sair daqui fazendo uma dieta totalmente vegetariana, eu não sei. Agora, que é necessário reduzir o consumo de carne que a gente tem visto hoje, é necessário. Não é mais sustentável fazer isso. E aí não dá para a gente ser individualista e pensar só na gente. A gente precisa pensar no outro, a gente precisa pensar no ambiente. Se a gente continuar a fazer o que a gente está fazendo, não vai ter planeta no futuro. A gente hoje destrói além da capacidade do planeta de se regenerar. Então, para mim, isso é muito importante. Outra coisa que eu considero que é muito importante eu trabalho em consultório, Cristiane também, Daniel também, né? Mas será que a gente trata a doença cardiovascular? Será que a gente trata a obesidade no nosso consultório? Muito pouco. A gente trata o indivíduo. Cris tem formação em saúde coletiva, eu faço também doutorado em saúde coletiva. E hoje a minha visão é que se a gente não tiver políticas públicas que favoreçam uma mudança no ambiente, a gente não vai ter resultado em obesidade, a gente não vai ter resultado em redução de doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente precisa mudar a cabeça dos nossos políticos. Então, a gente precisa estar lutando, né, contra a mudança de rotulagem. A gente precisa estar lutando contra a pressão que a indústria faz, contra agrotóxicos que estão sendo aí liberados à torta e à direita. Então, a gente tem um sistema alimentar global que favorece quem? Que favorece as grandes indústrias que produzem um monte de alimentos ultraprocessados, que é totalmente contra o que a dieta plant-based está propondo. Então, na dieta plant-based, a gente está recomendando o maior consumo de vegetais, redução de ultraprocessados e redução de produtos animais, redução de carnes. E aí a gente tem que 2/3 das vendas de alimentos no Brasil ocorrem em 5 redes de supermercados
E dessas redes de supermercados, a gente tem 10 indústrias colocando produto lá, basicamente. Todo o mercado de produção de alimentos é dominado por 10 indústrias, que compram as pequenas. A gente vê aqui no Brasil, a Coca-Cola recentemente comprou a Verde Campo, comprou a Del Valle, comprou Mate Leão. Por quê? São empresas pequenas que se tornaram competitivas. Então, vem uma grande engloba. Quem diz o que vocês estão comprando no supermercado? Vocês escolhem o que vocês compram no mercado? Não. A indústria escolhe para vocês. A indústria consegue determinar o que ela vai colocar no mercado. E ela determina ainda qual mercado vai te vender. Porque aquele mercado pequenininho mais da esquina não tem mais. Então, isso é muito importante a gente estar atento. Essa pressão da indústria, essa pressão do agronegócio, porque num país que está com problemas financeiros, o agronegócio não tem problemas financeiros. Então, ele faz uma pressão muito grande sobre a nossa política. Por isso a gente vê a liberação de agrotóxico, por isso a gente vê a questão de desmatamento intensivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso e lutar um pouco contra essa maré. Se a gente não fizer uma pressão, vai continuar tudo do jeito que está. Então, se a gente quer realmente que exista algo de bom para as futuras gerações, a gente precisa modificar. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Agora, muito bom, Vanessa. Eu fiquei surpreso de vocês não terem tocado um pouco da carne vermelha. Essa semana começa o American Society of Clinical Oncology, o maior congresso de oncologia do mundo. A OMS condena já a carne vermelha, mas a ASCO não coloca isso nas suas... para evitar, porque quem patrocina da ASCO, parte dos patrocinadores, são essas empresas que a Vanessa muito bem citou aqui. Excelente a sua fala. Agora nós vamos abrir aqui para a plateia. Nós temos aqui a Flávia, a Virgínia. Cadê a Virgínia? A Virgínia está aqui, a nossa mestra em nutrição. Fernanda. Quem quiser, faça uma pergunta breve. Faça uma pergunta breve, a gente vai responder e eles vão responder para vocês. Vamos lá. Pergunta para o doutor Daniel. Uma ele já respondeu dizendo que tirava as estatinas e detonávamos o LDL de outra forma, né? Uma forma alimentar. Nós somos onívoros, mas não suicidas, né? É uma questão a refletir mesmo. A pergunta específica é em relação a suplementos, que também elas citaram. Tem a ver com a questão da vitamina B, né, da linha de B, que está exclusivamente em relação a esse B12, exatamente. A pergunta em relação aos suplementos, esse e outros que possam vir a ser saudáveis nessa dieta. Ok, muito obrigado e parabéns. B12 não é questão de salutabilidade, é um nutriente, é essencial. Foi a última das vitaminas de cobertura. Como fazer suplemento? 1949. A dieta vegetariana estrita, né, não vai te dar B12. Ou até pode te dar, mas formas corrinoides, análogas, que não exercem efeito biológico efetivo. Então a forma mais segura é suplementar, se você tem uma alimentação vegetariana estrita. Agora a gente sabe por dados de B12 vegana, né, Daniel? Sim. Sim. Agora a gente sabe, por estudos populacionais, que a prevalência de deficiência de vitamina B12 é muito grande. Na verdade, existem várias dúvidas acerca da B12, né? Qual é o critério utilizado de insuficiência? Manifestações subclínicas, clínicas, né? Muita incerteza. Mas a gente sabe que pelo menos 40% das pessoas com mais de 50 anos têm algum grau de deficiência de B12. E é uma vitamina, a gente precisa em pouca concentração, existe uma intervariabilidade grande em relação ao ciclo enterohepático, a quantidade de reserva, diversos fatores que interferem na absorção dessa vitamina. Então, assim, é uma dúvida. Nós não temos todas as soluções, a gente tem muitas perguntas. A cada resposta surgem mais, né? Então, assim, eu diria que quem segue, não só eu, todas as entidades, inclusive a American Academy of Nutrition, que é a maior academia de nutrição nos Estados Unidos, recomenda, né, que se suplemente vitamina B12. Muito bom. Alguém quer responder? Em relação ao ovo, eu, por exemplo, como diariamente um ovo e não gosto de carne. E também como muitas castanhas do Pará, todas aquelas... Não coma muita, não. Eu como muita. E também tem outra coisa, o abacate. Eu não entendi muito bem se o abacate é nocivo ou não. Pode falar os três. Eu não tenho nada contra a sua pergunta, mas eu não gosto muito de responder este tipo de pergunta, abordagem, porque põe a ênfase no efeito do alimento. Né? Então, da mesma forma que eu não gosto de falar do nutriente específico, eu não gosto de falar do alimento específico. Então, a gente tem sempre ordens de grandeza.
nutriente, alimento, padrão alimentar, padrão de vida, postura de vida. Então, assim, o abacate é bom? Depende, você está comendo o que no lugar? Existe um efeito substitutivo, digamos assim, em termos de desfecho, que eu não sei se existe especificamente para o abacate, que é importante a gente considerar. Agora, é considerado uma fonte, um alimento fonte de gorduras boas, é basicamente ácido oleico, né, gordura monoinsaturada. Então, se você substitui, isso a gente tem dados do Health Professional Follow-up Study, do Nurse Health Study, se você substitui de forma isocalórica, né, as calorias de gordura saturada, trans, por ácidos graxos poliinsaturados, seja alfa-linolênico, ômega 3 ou linoleico, né, a gente tem benefício. Quando você substitui por monoinsaturado, você tem um benefício, mas ele não é tão evidente assim. Então, tudo depende do que você está comendo no lugar. Comendo um pouquinho, pode. Continua com o abacate, não tem problema não. Para esses benefícios metabólicos... Um pouquinho de abacate. Para esses benefícios cardiometabólicos que foram estudados nesses ensaios clínicos pequenos específicos, nessa corte que eu mostrei do Esselstyn, é uma dieta whole food plant-based, low fat. E aí low fat não é menos de 30% de calorias provenientes de gorduras, como a maior parte da sociedade come. É low fat mesmo, é 10% de gorduras. Tá? É isso. Vitaminas lipossolúveis. Existem muitas considerações. Quais são os efeitos a longo prazo de um regime dietético? Mas nós temos que dar a resposta de uma forma bem simples, porque senão fica difícil para eles entenderem, né? Fala, Vanessa. Não, desculpa, porque eu acho que a gente tem profissionais de saúde aqui, mas eu acho que a senhora não é um profissional de saúde. Então, eu posso traduzir um pouco a sua... Sabia, perdão. Porque o que acontece? O abacate é fonte de uma gordura boa, similar à gordura do azeite, similar à gordura das castanhas, tá? O que o Daniel colocou é que hoje a gente não deve pensar num alimento isolado, porque a população ela gosta muito de criar alimentos milagrosos, né? Então, sempre tem a mídia falando, olha... O abacate hoje é a bola da vez. Então, ele faz milagre, ele melhora, diminui peso, ele melhora colesterol. Então, assim, não pensar no alimento de forma milagrosa. Pensar, assim, no contexto da sua dieta como um todo. Então, a senhora tem que ter um bom padrão alimentar ao longo do dia. O abacate, as castanhas que a senhora falou, podem fazer parte? Pode. É fonte do mesmo modelo de gordura. Claro que tudo em excesso é prejudicial, né? Isso. Então, se eu comer, tem abacate hoje em dia desse tamanho, né? Então, se eu começar a comer todo dia um abacate desse tamanho, talvez isso vá passar um pouco dessa quantidade de gorduras que o Daniel está falando, tá? Mas em equilíbrio, ele pode sim fazer parte da sua dieta, tá? O ovo. Num modelo vegetariano, ele não entraria, né? Mas hoje, se a gente pensar na recomendação da Sociedade Brasileira de Cardiologia, para não diabéticos, ela permite o consumo de um ovo por dia, desde que não seja frito. Cozido, pochê, né, instalado com uma verdura, não teria problema ele fazer parte da dieta se a senhora não optar por uma dieta vegetariana estrita, né? Que a vegetariana estrita e o ovo não faria parte. Tá bem? Fala, por favor. Faz a sua pergunta. Carne vermelha ou carne branca? Responde, Cris, você. Bom, ambas são proteínas de origem animal, né? Vão gerar a produção daquela molécula que o Daniel falou, da L-carnitina, umas em maior quantidade, outras em menor quantidade, mas elas têm, sim, implicações cardiovasculares, né? Claro que a carne vermelha tem mais gordura do que uma carne branca. Quando a gente fala da whole food, né, do plant-based diet, existe 2 caminhos para a gente tomar. Ou a gente exclui completamente as proteínas de origem animal, ou a gente pode fazer ingestão esporadicamente, né? Se a pessoa não consegue... então, é o flexitarianismo, né? Que chama, pode ser o flexitarianismo. Né? Quase isso. Então, assim, falando, né, de uma forma leiga também, se um paciente me pergunta isso, o que eu responderia? Olha, opte por um peixe de boa qualidade ou por uma carne branca, porque, de fato, tem menos gordura, né? Com a ingestão esporádica, né? Nesse modelo whole food, não vai te trazer tantos danos à saúde, porque, pelo estudo que ele mostrou, e estudos que eu também já li e apresento, o que a gente vê? Quando a gente pratica, na maior parte do tempo, uma dieta livre de gorduras de proteína animal, quando eu faço uma ingestão singular, ou seja, uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 20 dias, a nossa microbiota intestinal
ela produz menos subprodutos tóxicos que são oriundos da minha digestão. Então, então mesmo que você me diga assim, poxa, mas eu gosto muito de carne vermelha, não quero excluir agora, talvez mais para frente. Então, talvez seja uma abordagem bacana para a gente ter. Claro, sempre incentivando as carnes mais brancas, se a gente pensa no peixe, até pelo benefício do ômega 3 que ele traz, se for o peixe certo, se for um peixe de qualidade. Né? Exatamente. Mas, assim, a carne vermelha ela está no topo das contraindicações. Tá? Maravilha. Parabéns, mas eu gostaria de fazer uma pergunta em termos de reflexão da mesa. Porque hoje nós temos 4 manias que nós recebemos no consultório. Dieta cetogênica, proteína, vocês falaram agora livre de lactose, livre do glúten e agora vegetariana. Na realidade, quando a gente culpa a indústria, por trás disso teve alguém da área de nutrição e alguém da área médica que ainda prescreve. Então a indústria, na verdade, ela está surfando em palestras de outros líderes. Vou deixar isso muito claro. E eu tenho líderes que preconizam esses 4 itens. O público que aqui está segue líderes que vão na mídia e dizem que isso é bom. Se alguém come 1 quilo de castanha por dia, porque alguém disse para essa pessoa que comer castanha é bom, mas não disse quanto. Se alguém come 5 abacates por dia, porque alguém disse que abacate é bom, mas não disse quanto. Então vamos entender que por trás do marketing existem lideranças da área de nutrição que ganham dinheiro com isso. Só vê o Instagram. O Instagram está lotado disso. Médicos que ganham dinheiro com isso, que nem tem um título embaixo. Tem um doutor intestino lá que tem 1,5 milhão de seguidores. Doutor intestino. E eu todo dia recebo 50 segundos do doutor intestino. Já sei que o meu intestino come 36 toneladas na minha vida, não sabia disso. Então vamos entender, que eu acho importante, que isso é o contramovimento. Como teve a época do Xenical, né? E tem o contramovimento, agora tentando buscar o equilíbrio. Porque, Vanessa, carne é o agronegócio. E o agronegócio salva o Brasil. Então, quando tem um discurso favorável, vamos ter a sustentabilidade, tem uma grande área desse país que necessita disso para sobreviver. Então, a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente analisa o argumento em si, ou tem líderes que estão defendendo, ou tem uma camada social da sociedade, bem ou mal ou não ao meio ambiente, necessita disso para sobreviver. Porque senão vira um grupo xiita de um lado, taxado de xiita, e o outro grupo do outro lado, taxado de bonzinho. Porque o outro lado tem a indústria a seu favor. Agrotóxicos que foram banidos na década de 1960 lá fora, foi utilizado até 2009 no Brasil. Vários agrotóxicos que o nosso governo está permitindo agora, e esse ano já foram liberados em torno de 100 agrotóxicos, não são utilizados na União Europeia. Por quê? Porque lá também tem agronegócio, mas feito de forma mais sustentável. A questão não é eu sou contra o agronegócio e vamos fazer tudo vegetal. Não é isso. Mas a questão é como o agronegócio é feito no Brasil. Então, essa forma é que está inadequada. Então, a gente precisa buscar um equilíbrio. Não é ser xiita para um lado, nem xiita para o outro. Mas equilíbrio não existe aqui. Existe, talvez, lá na União Europeia. A gente segue muito mais um padrão americano do que um padrão europeu. A gente pega corantes, né? Os corantes aqui no Brasil, a grande maioria dos produtos usam corantes artificiais que estão comprovadamente associados a hipersensibilidades, hoje a autismo. Na Europa, agora está rodando uma legislação, lá estão avaliando uma possível legislação, porque lá 50% dos corantes utilizados em produtos são corantes naturais. Por que aqui tem que ser artificial? Então, aqui a forma que é feita é errada. Não é que não pode ter nenhum corante num produto. Mas por que não pode usar um corante natural? Por que eu não posso usar um urucum, uma cúrcuma, um beta-caroteno, ao invés de usar um amarelo crepúsculo, ao invés de usar um vermelho ponsô? Porque na Europa é assim. Então, a questão é que aqui a coisa atua de forma diferente. Muito então, bom. É essa questão que a gente tem que pensar. Só para dar uma... Vou passar já para o André.
No último Congresso Europeu de Cardiologia em Munique, teve uma mesa sobre como enfrentar a obesidade. Grandes especialistas foram unânimes no final, só há uma maneira hoje em dia. Está tão grave a situação que é a taxação. Você não pode taxar o indivíduo, mas você pode taxar o alimento. Ó, você é gordo, vai parar. Não, não posso, mas eu posso fazer o seguinte. Na Noruega, nesses países nórdicos, o que eles estão fazendo? A comida saudável é cara, gente. O peixe que está falando aqui, tudo isso é caro. Então, o que acontece lá? Você quer comer um mac daquele lá, um sanduíche daquele, você pode comer, mas você paga 20% numa taxa e aquela taxa vai para subsidiar o quê? A comida saudável. Porque eu estou morrendo de fome. Aí vejo aquela propaganda lá, 2 sanduíches, R$15, cada um tem 1.000 calorias, mata minha fome. E a doutora Cris, a doutora Vanessa mandou comer, olha, só come um peixinho a cavalo, a pescada amarela, com aspargo, o doutor Daniel recomendou, aquilo é caro. Então a coisa está tão grave, sabe, que eles já estão caminhando para a taxação. Fala, doutor André. Doutor André, só para quem não sabe, era um grande hemodinamicista e assim, a gente fica muito feliz de ver que ele está aí também nessa jornada de comida saudável, estilo de vida, né? Um cardiologista que fazia intervenção de botar aquelas molinhas chamadas stent, ele hoje está resolvendo o problema dos doentes dele com outra maneira. Fala, André. Ainda faço, viu, Cláudio? Ainda faz. Ainda faço isso, né? Eu, na verdade, eu implantei assim, o primeiro stent no Rio de Janeiro em 94. Assim. Eu digo isso não como nenhuma, assim, eu orgulho disso, mas apenas para pontuar assim, de onde eu vim, né? De onde eu falo, né? Hoje eu digo para os meus pacientes se alimentarem dessa forma que o Daniel falou, plant-based, como uma intervenção. Eu não vejo isso como uma prevenção. Vejo como uma intervenção. Perfeito. Da mesma maneira que se pode indicar o implante do stent, a cirurgia, hoje em dia, eu converso na doença crônica estável em alterar hábitos de vida. Agora, não é uma tarefa fácil. Então, André, só para lembrar o público aqui, não é quem está com dor no peito, não é uma coisa aguda. Isso aí. Não é? É isso aí. Um quadro agudo, você vai para a emergência, né? Quem está com dor no peito, vem para o procardíaco. Isso. Melhor ainda. Mas, assim, para quem tem doença estável, ou seja, não tem dor em repouso, eu recomendo considerar essa possibilidade de mudar hábitos, né? Agora, como eu falei, não é uma tarefa fácil, né? Doutor Daniel, ele quando me mandou uma mensagem me convidando para essa palestra, eu vim para aprender aqui, não vim só para vê-lo ou revê-lo. Eu sei do grau de aprofundamento, né, que ele tem nesse tema e eu vim para isso. Então, eu quero parabenizá-lo e parabenizar ao Cláudio também por essa iniciativa assim, muito louvável de estar trazendo isso para cá. Eu não esperava mesmo... Aliás, eu até esperava, mas eu não encontrei tantos cardiologistas aqui. Eu sou da velha guarda, né, Cláudio? Mas eles não acreditam, mas vão acreditar, com o tempo vai acreditar. Exatamente, É assim, mas eu vejo assim que é um trabalho árduo, mas para saber assim, o grau de dificuldade desse trabalho, eu dou aqui 2 exemplos. Eu participo de uma sessão clínica no Hospital de Cardiologia de Laranjeira, todas as quintas-feiras, uma sessão da sessão de coronariopatias, doenças do coração, infarto. Lá, todo final da sessão, eu digo que para aquele paciente especificamente, eu recomendaria mais mudanças intensivas de hábitos de vida e não aqueles todos os procedimentos que são mencionados lá. E toda vez há um certo silêncio assim da plateia, formada por cardiologistas assim renomados. Lá é o centro de referência da cardiologia do Estado, né? Mas também substantivo. Eu fui anteontem num simpósio onde estava o John Kelly, né? Anteontem em São Paulo, estava lá, que foi o idealizador da medicina do estilo de vida. Daniel, eu não ouvi a palavra assim, vegetarianismo estrito, veganismo, alimentação whole food, plant-based, nenhuma única vez. No simpósio de medicina do estilo de vida. Por quê? Porque os médicos ainda acham que devem levar essa palavra de uma maneira atenuada. Só que é a palavra da verdade. Muito bom. O Daniel não usou aqui uma frase, mas que é verdadeira. 70% a 80% das mortes
é evitável por esse tipo de adoção. É um estilo de vida, né? 70% das mortes prematuras, não é que a pessoa não vai morrer, mas não vai morrer daquela maneira prematura, entendeu? Então, eu dou assim os parabéns, eu te reconheço assim como um potencial assim muito grande na divulgação, e eu quero estar ao seu lado assim, humildemente, entendeu? Tentando levar essa mensagem adiante, porque é uma mensagem que, embora contra fluxo e meio na contramão, ela salva vidas. Muito bom. Você quer fazer uma pergunta? Parabenizar a Daniel pela Muito excelente bom, palestra. Eu sou Vanessa Góes, sou nutricionista, e eu fico muito contente de ver esse movimento da medicina chegando. Muito obrigada. Em relação à pergunta específica, eu estou aproveitando que eu estou aqui no Procardíaco, no meio de cardiologistas, o que vocês pensam sobre a relação entre as estatinas, a coenzima Q10, saúde celular, mitocondrial e neurodegeneração? Saiu um artigo agora sobre cistatina e polineuropatia. Bom para responder. Fala, Daniel. Obrigada. Boa pergunta, parabéns. Eu não sei relacionar tudo, né? Sei te passar algumas coisas que eu já li, né? Então, assim, não há um nível de evidência claro para a gente suplementar com enzima Q10 ou biquinona em pacientes que fazem uso de estatina. Tem alguns estudos pequenos com insuficiência cardíaca, né? Mas não existe uma evidência contundente para fazer. Parece que melhoraria a mialgia, mas não ficou comprovado, né? E isso se baseia quando você vai olhar o ácido mevalônico. A mesma via, né? O bloqueio da 3-metil-hidroxiglutario com enzima A redutase também bloquearia essa outra via. Mas, assim, nem tudo que é plausível é de fato real, né? E a gente só consegue caminhar através de ciência, boa ciência. Sim. Então, eu hoje não recomendo, não. Uma coisa interessante sobre estatinas que eu queria falar aquela hora é que a gente prescreve a estatina, mas vocês sabiam que 6 meses depois da prescrição da estatina, 30% dos pacientes deixaram de tomar? Um ano depois, 50% dos pacientes não estão tomando? E 2 anos depois, até 75% dos pacientes não estão tomando estatina? Enquanto que no programa do Ornish, quase 80% de aderência depois de 5 anos. Então, nem tudo que a gente pensa que está fazendo de fato, porque para o remédio beneficiar o paciente, ele precisa estar tomando remédio. Esse é um dos conceitos de saúde que eu queria colocar. A saúde, ela é baseada em princípios ativos. Eu preciso estar constantemente equilibrando o meu organismo com intervenções, com estímulos, né? É assim na alimentação, é assim no movimento, é assim. O segredo é assim, não é fácil. Se é fácil, suspeite, deve estar errado. E o segredo não está no resultado, o segredo está no processo. Heráclito. Você gostar de pensar, gostar de sentir, gostar de comer. A gente devia ter seguido Heráclito, né? Árduo, em vez de Parmênides. Eu não ganho dinheiro com isso, eu já coloquei minha declaração de conflito de interesse. Eu fiz um trabalho, procurei ser bem objetivo, conciso, e vocês vão tomar as decisões de vocês, né? Em relação à mitocôndria, sim, acredito que a mitocôndria guarda muitos dos segredos da longevidade, da neurocognição. Sim. É uma área que ainda está sendo estudada bastante, mas eu acho que está mais em cenário experimental, né? Eu acho que não dá para translacionar ainda para outra coisa. Acho que ela tem uma pergunta, muito boa pergunta, Obrigada. Vanessa. Pode falar. Então, meu nome é Jaqueline, eu sou nutricionista também, eu sou de Curitiba, eu tô faz pouco tempo aqui no Rio, né? E eu vou, na verdade, assim, parabenizar a todos, né? Surgem muitas inquietações, muitas interrogações, né? Tentar ser objetiva. Com respeito ao ideal, eu vejo assim, diante do colocado, eu penso no orgânico sempre, né? Que seria o ideal para todos nós e a questão do solo, né? Eu venho fazer uma pergunta com respeito à suplementação e com respeito à questão do solo, assim, que é colocado, né? Que eu até gostaria de poder estudar mais, né? Tem até uma revista agora que está falando, né? Vai ter que vir alguma coisa para poder suprir essa demanda, né? Novas invenções com algas. Tá falando de como sustentar uma população em 2050? Sim. Recomendo a leitura do documento do Eat Lancet Commission, em inglês. Mas, sim. Assim, o cenário é justamente esse. Como sustentar uma população
que vai ser bem maior do que a já existente, Tá. de forma saudável, sem destruir o planeta e sem destruir a gente. Mas tem um outro lado. Deixa ela perguntar. Porque a indústria está fazendo a carne sintética também. Tem um outro lado. Sim, a indústria tem não está parada. Sim, claro. Mas a pergunta seria tentar assim, pontuar a questão da suplementação, né? Como que o doutor poderia, de maneira assim, objetiva, estar me falando, por todos os teus estudos, né, que dizem muito, o vegano tem que suplementar, né? Até ela acabou de pôr a questão da coenzima Q10, tem muita coisa que a gente lê sobre o ômega 3, sobre óxido nítrico, e muita coisa vem aí na suplementação. Qual que é a tua visão? Se você não consegue fazer uma alimentação orgânica, a gente sabe que tem muitos agrotóxicos, né? Eu mesma sou apaixonada pela clorela para fazer detox, né, de metal pesado, associado com o coentro. Qual que é a tua visão disso? Muito boa. Mas a questão da importância da suplementação. Eu posso geral. passar em todas elas. Em geral. Sim, eu gosto de manter o básico. Keep the basic. Sabe? Se a pessoa quiser ir além, ela vai. O que eu quero colocar aqui para você? Eu sou a favor de suplementação conservativa. Eu sou a favor que a pessoa extraia os nutrientes que o corpo dela precisa a partir dos alimentos e a partir de uma variedade de alimentos. Existem nutrientes dos quais a gente nem sequer sabe que existem. Assim como a gente faz um estudo, a gente tem confundidores num estudo de coorte, a gente também tem fatores desconhecidos que potencialmente agem em conjunto, em sinfonia, com mecanismos desconhecidos em favor do nosso corpo. Então eu vou usar uma outra estratégia que não é reducionista, ela é ampla. Eu vou usar a biodiversidade, eu vou variar a minha alimentação, eu vou aumentar a qualidade, os princípios de Pedro Escudeiro, qualidade, quantidade, adequação, harmonia, eu vou me pautar na variedade. Então, eu não penso em nutriente específico. Agora, é importante pensar em nutrientes específicos de um ponto de vista exploratório. Eu preciso olhar o alimento que eu estou comendo e ter uma ideia, e aí vai o conhecimento, a educação nutricional, sobre os pontos fortes daquele alimento, fonte de cálcio, tem oxalato, não tem. Aí o papel do nutricionista, do médico. Né? A gente não tem como ser expert em tudo, mas a gente tem que lidar de forma harmônica, com parcerias, para beneficiar a pessoa. E à medida que a gente vai aumentando nossa educação, engajamento, ativação, literácia, a gente vai aprendendo a olhar um rótulo, olhar o que contém naquele rótulo, e depois a gente não vai querer mais saber de rótulo, porque a gente vai pautar a nossa alimentação em alimentos. Olha, nós estamos chegando ao fim, nós temos que entregar o auditório. Sim. Eu vou chamar a professora Virgínia Nascimento, que é a papisa da nutrição, para fazer o encerramento. Vem cá, Virgínia. Não, aqui de frente para o público aqui. Eu só queria dar uma sugestão para vocês. O doutor Daniel citou um autor aqui, o Walter Willett, mas ele não botou o livro dele. O livro dele é o Eat, Drink and Be Healthy. Está na 8ª edição. Ele fez a pirâmide alimentar americana, é considerado o maior nutrólogo dos Estados Unidos. Esse livro, quando o doente me fala, doutor, toma magnésio, toma manganês, é só para fazer um xixi caro ou preciso tomar? Eu falo, lê no livro, tá lá. Esse livro é sensacional. Eat, Drink and Be Healthy. Vem para cá, Virgínia, vem fazer um encerramento, porque nós temos que entregar. Era para acabar às 9, já são 10, olha só. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Cláudio, porque pelo carinho que ele tem com a área, ele mostra claramente o quanto ele valoriza e faz uma mesa como essa, em que eu tenho que parabenizar a Daniel e as outras duas colegas nutricionistas. Eu gostaria de deixar uma mensagem, principalmente quando eu vejo aqui pessoas que não são da área, que se servem muito de nós, os profissionais de saúde, e, quiçá, o nutricionista, já que as perguntas foram relacionadas a isso. Eu sou de um tempo, eu ingressei na universidade em 1969, quando as primeiras aulas diziam que a capacidade omnívora fazia com que nós devíamos nos sustentar com uma dieta à base de 70% vegetais e 30% animal. E se nós fôssemos fazendo isso, nós chegaríamos muito mais próximo do que está sendo dito aqui. E é o que a gente vê como resultado da transição nutricional que a gente tem acompanhado nos últimos tempos. E aí, nessa mesma época, em 1969, eu me lembro quais eram os pratos com os quais nós ouvíamos as pessoas falar das suas histórias alimentares. Elas comiam uma grande quantidade de alimentos vegetais
E parecia até que a carne era a sobremesa. Era o pedacinho menor que ficava por último para se degustar com toda aquela capacidade que se tinha, com temperos próprios, com coloral. Gostei muito da sua fala aqui sobre essa questão da questão aí dos corantes. Que bom! Quanto nós usávamos de coloral, quanto isso ajudava no preparo dos alimentos. Até o pescado, propriamente dito, não precisava de tanta fritura se nós tivéssemos essa forma de elaboração. Então, acho que é isso que nós temos que tentar tirar proveito aqui. Foi uma manhã muito saudável e que assim a gente prossiga e com mais alimentos vegetais, sem dúvidas, e com direito a qualquer desses alimentos, sem essa preponderância de um ou outro alimento. Mas, por outro lado, embora você tenha dito que você não colocou nas suas informações alimentos em si, aparece a linhaça. Cuidado com a linhaça. Tem muito idoso comendo linhaça e passando mal, e sem a necessidade da linhaça, porque ele já tinha até outros nos seus outros alimentos iguais, né? Então, acho que estas visões são importantes, de não se sobrecarregar num dado alimento. Em tempo, você falou da castanha do Pará, isso é importantíssimo, porque a gente vê também idoso tendo diarreia por comer não sei quantas castanhas do Pará por dia, quando ele ouviu que deveria ser comer bastante castanha do Pará. Pessoal, Cláudia, eu só queria apresentar a presidente da Associação de Médicos Vegetarianos, Associação Brasileira de Médicos Vegetarianos do Brasil. Brasileiro. Bom dia, gente. Bom, Daniel, nosso diretor científico, né? A gente, em novembro do ano passado, nós somos um grupo de 80 médicos, né, que se preocupa muito com a alimentação. Graças a Deus, isso está mudando, né? Assim, o que as colegas nutricionistas colocam é muito verdade. Quer dizer, quando eu sou vegana há 6 anos, quando eu virei vegana, eu não sabia nada de alimentação. Eu falo que mais de 80% do que eu sei de alimentação hoje, eu aprendi com as nutricionistas, assistindo aula de nutricionista, indo a congresso de nutricionista, porque, infelizmente, nós médicos não aprendemos isso na faculdade e em nenhum congresso. E aí, chega o paciente na nossa frente, a gente vai tratar a doença. Como assim, gente? A gente vai tratar a doença, podendo prevenir doença. E quando eu me tornei vegetariana, eu não sabia o que comer. Eu comia carne pra caramba, eu não larguei por questão de saúde, magrela sempre fui, então também não é uma questão, ela era gorda, ficou magra, não tem, ela é magrinha, enfim, não foi essa questão. Mas eu comecei a estudar porque não tinha onde que eu ia saber o que eu ia comer, o que eu ia botar no meu prato no lugar da carne. Né? E aí, nessa trajetória toda, eu me apaixonei por alimentação, eu sou fissurada por alimentação, eu passo isso para os meus pacientes. Né? Eu sou de formação pediatra, mas hoje eu quase não trabalho mais com pediatria, porque hoje eu trabalho em consultório, né? Orientando pessoas a aprenderem a se alimentar, a mudar padrão alimentar. E me dou ao luxo de só atender criança vegetariana. Por quê? Não acho carne saudável, não quero isso. Não quero ensinar isso para uma criança que está ali com todo o universo na frente, gente. O paladar, a gente já tem estudo mostrando que se forma já dentro do útero. O que a mãe consome já influencia no paladar. Enfim, fundamos a Associação Brasileira dos Médicos Vegetarianos, que vem aí para que a gente consiga fazer seminários, congressos, para atualizar nossos colegas médicos, nossos colegas nutricionistas, porque tem muita carência disso na área. Eu fico muito triste quando ano passado eu fui num congresso de nutrologia pediátrica com uma mesa, um coffee break que tinha bacon, salaminho, refrigerante, Pepsi e mineirinho servindo. Como que um congresso de nutrologia, aí a gente vai aqui no que a colega falou, quem que financia, né? O guia da Sociedade Brasileira de Pediatria está lá, agradecimentos à Nestlé Nutrition. Como é que vão falar mal do leite? Que leite tem IGF-1, que estimula a obesidade, babá. Então, a gente fundou essa associação. O Daniel é o nosso diretor científico, por razões óbvias, né? E a gente está aí para começar a mexer, levar o conhecimento para os colegas, para fazer exatamente o que o Daniel fez aqui. Botar todo mundo para pensar, porque a gente não aprende isso. E se a gente não toca no assunto, fica lá, a vegetariana, e é motivo de chacota. Isso me entristece muito, porque já tem muito estudo falando dos benefícios. Tá? O site nosso
está em processo de formação, já deve estar, até final de junho já deve estar pronto, e aí vocês vão poder, todos, médicos, nutricionistas e também o público leigo, se associar para ter acesso às informações, às nossas palestras, tudo que, né, tiver saindo aí de novo, atual, com relação à alimentação vegetariana e benefícios para a saúde. Desculpa se eu me estendi muito.